No meu trabalho, eu chamo meu pai de Olegário, que é como ele é chamado por todo mundo. Meu pai achava isso uma besteira e não gostava. Eu sou teu pai, eu vou ser pra ser teu pai, me chama de pai. O Bem Comum é um oferecimento. Dê Valor Corretora de Seguros, protegendo tudo que tem valor para você. Há mais de 30 anos, realizando e protegendo sonhos. Siga @Dê Valor Seguros. Dr. Tiago Ferreira Luiz, especialista em ortodontia e implantes. O dentista número 1 de Joinville. Siga @Tiago F. Luiz Odonto. Lisboa espera por ti, receptivos e tours privados em roteiros diários exclusivos em Portugal. Experiências culturais e gastronômicas é com a Lisboa Espera por Ti. Siga no Instagram, @Lisboa Espera por Ti Tours. Hope Store, roupas, calçados e acessórios. Visite a loja física em Joinville ou faça as compras pelo seu celular. Basta você entrar em contato no direct @Hope Store Oficial no Instagram. Quer colar a sua marca a um conteúdo bem em comum? Então entre em contato agora mesmo pelo @Bem em Comum e saiba como você pode voar com a gente. Bem em Comum. Olá, seja muito bem-vindo ao Bem Comum, seja muito bem-vindo 2023. Estamos aqui hoje para começar com chave de ouro, batendo um papo com um dos nomes aí que vocês, se vocês não conhecem, se vocês não ouviram falar, se prepare, desse ano não passa. Vocês vão ouvir falar muito ainda, principalmente se você gosta de carro, de automobilismo, aí esse é o cara certo. Estou aqui, Nico Olegário, seja bem-vindo, meu irmão. É isso aí, obrigado. Tomara. Se não conhece ainda, por favor, segue lá. Realmente, quem gosta de carro vai curtir o conteúdo, cara. Tenho certeza. O Nico, cara, para você que não conhece, para você que conhece, pelo amor de Deus, né? Para você que não conhece, o Nico, ele tem uma... eu não sei como dizer para vocês, ele tem uma percepção diferente sobre o automobilismo, sobre carros. Um parafuso a menos. Ele vê um carro estacionado de uma forma diferente que você. Ele consegue imaginar como os caras montaram esse carro. Mas antes de chegar nesse ponto aí dessa tua mente brilhante, eu quero saber, você é joinvilense mesmo, Nico? De onde você é? Joinville, aqui da região. Agradecer primeiramente o convite, né? É muito legal a gente ver essa produção de conteúdo aqui na nossa região, né? Fico bastante feliz aí, espero que vocês gostem. A pauta tá livre, não me deu pista de nada, então eu vim aqui para contar história, falar besteira, vamos ver. Contar causa. Que seja bom. Contar causa. Contar causa. Você é daqui de Joinville mesmo? Tua família já era envolvida com essa área de... Sim. De carro? Tudo começou com o meu avô, porque os meus pais eles são do interior de Santa Catarina. Uhum. A minha mãe e meu pai são de cidades de menos de 5 mil habitantes. Nossa, bem pequeno. Hoje ainda, assim, né? Meu pai é de Vidal Ramos e a minha mãe de Petrolândia. São cidades próximas do... eles chamam ali de Alto Vale, né? A capital disso é Rio do Sul, onde a gente tem negócios. Capital disso. Capital. São 28 municípios. Mini padrão a Joinville. São 28 municípios satélites e no meio disso tudo tá Rio do Sul. Então, Eu sou de uma região assim, lá no interior do Paraná. Rio do Sul dá uns 70 mil habitantes, mas se junta tudo isso aí é um potencial de 300 mil pessoas lá sendo impactadas, né? E aí meu avô tinha uma borracharia, assim, não era exatamente uma borracharia, assim, eles viviam num lugar chamado Serra Fita, lá onde tinha uma madeireira. E aí passava muito caminhão, é perto de Botuverá, onde é que eles tiram um calcário lá. Certo. Então, muito caminhão de calcário passando lá e os caminhões furavam pneu e tal, meu avô tava lá, arrumava, e aí começou a fazer uma lavaçãozinha e tal, e foi arrumando, assim. E o meu pai... aprender na necessidade. Na necessidade. E o meu pai, ele começou a infância dele convivendo com isso. Nesse negócio de o meu avô lá tá sempre, né? Família muito humilde, mão na graxa, eles não tinham energia elétrica até os 9 anos de idade do meu pai, assim, era tomar banho na água da chaleira mesmo, do fogão a lenha. E aquela história, assim, bem, assim, clássica, né? Que é o marido e a mulher do interior que vão pra cidade grande pra tentar a sorte, né? E, graças a Deus, deu tudo certo. Eles eram novos quando vieram pra cá? Eram novos. Até a história é engraçada, porque a minha mãe foi professora do meu pai. Só que o meu pai é mais velho que a minha mãe. 4 dias. Praticamente igual, né? Mas lá no interior... Teu pai bem repetente, então. O que aconteceu? Lá ia só até a 4ª série. Né? Meu pai começou a dirigir caminhão com 9 anos.
9 anos de idade ele já começou a dirigir caminhão, ajudar o meu avô lá. Que loucura isso. E aí ele ficava um período na escola, outro na roça, lá é bastante plantação de fumo. E, cara, e assim, é tudo pra ficar difícil, porque lá não é plano, assim. Então plantava assim, sabe, escalando. E aí o meu pai se interessava muito por essa parte de borracharia e tal, e ele saiu, porque quando ele terminou a 4ª série, ele foi tentar em Curitiba, ficou 1 ano lá, não deu certo, voltou. E como a população é pequena e não tem muita estrutura, assim que tu se forma, tu já pode ser professor. E aconteceu com a minha mãe. A minha mãe se formou... catequese. Tipo isso. A minha mãe se formou, no outro ano ela estava dando aula. E aí quando meu pai volta, é a minha mãe que estava dando aula. E aí tem história que eu já não sei se é verdade ou não, se é romantismo ou não, se pulavam mesmo o muro da escola. Não vou chegar nos detalhes. Mas enfim, ficaram juntos e aí meu pai veio com essa ideia de não, vamos para a cidade grande, né? Lá onde é que tem oportunidade. E bem na sorte. No que ele... Ele começou como mecânico. Aqui em Joinville. Começou como funcionário mecânico, funcionário de alguém. Tudo que ele aprendeu foi autodidata, né? Então ele até conta a história assim, que pra mim eu falei assim, não é possível, assim, porque ele falava, Nicolas, a gente era uma borracharia, mas chegava uma moto lá, dava problema, a gente falava, conserta, aí abria, caiu os parafusos tudo no chão, e agora como é que monta? Não pode sobrar peça. Não pode sobrar, sobrou, desmonta de volta. Então era na tentativa e erro naquela época, assim, né? Ter um catálogo, um livro de alguma coisa assim, era muito difícil. Se tivesse, era na cidade... Na revenda, talvez, né? Então, ele veio para Joinville e os dois começaram a trabalhar, até que chegou um momento que ele quis abrir o negócio próprio dele. Ele pegou um conhecido dele aqui em Joinville, tinha uma estrebaria nos fundos da casa, meio abandonada, ele foi nessa estrebaria e fez a mecânica dele lá, na estrebaria. E aí depois o negócio foi evoluindo. Mas ele tinha alguns tipos de... Porque mecânico tem de todo tipo, né? Tem de todo tipo. De moto, auto, diesel... Ele era de carro comum, combustão mesmo, né? Mas pegava de tudo, assim. Aí vinha a moto e ia pegando, né? Porque precisava... Tem a motosserra arrumava. Tinha que aprender. Motosserra, com certeza. Óleo diesel queimado lá para fazer pegar. Aí teve uma oportunidade de meu pai ir para a Alemanha, ele se especializou um pouco para ir para importados, e aí é ali que foi assim uma virada de chave para ele, porque... Caraca, mas do cara que... Chegou a conseguir num curso da... É que meu pai sempre foi muito... Assim, quem devia estar aqui era meu pai, e ele ia falar por 5 horas, porque ele... Não, mas nós providenciamos esse ano esse papo aí. Ele é uma pessoa muito despojada, assim, e... Aquele cara fuçador, sabe? Ele faz amizade fácil, ele... Tanto que ele está sempre envolvido em associações, cooperativismo, essas situações. Ele está sempre envolvido, assim, por causa dessas causas incomuns, assim, né? E numa núcleo de pessoas lá, se eu não me engano era a Jorpem, aqui de Joinville, eles conseguiram essa viagem, ele conseguiu ir. Isso tudo antes de você, Nico? Não, quando ele foi, daí eu já devia ter, acho que uns 3 anos. Certo. Tá? E aí ele conseguiu um destaque na manutenção de importados, né? Que era uma coisa muito nova. Então, assim, Joinville aqui tem uma indústria muito forte, né? E toda aquela diretoria das indústrias aqui tinha carro importado e não comprava em revendedor, assim, né? Em concessionário. Vinha de fora lá e alguém tinha que dar jeito de consertar. E ele conseguia consertar esses carros. Então ele se especializou, ganhou uma boa fama e, assim, foi ali que tudo começou e que se consolidou também, assim. Foi a base para tudo que a gente tem. E isso fez hoje a gente fala Grupo Olegário, que hoje a gente está com uns 9 CNPJs por aí. A gente sente que o DNA da nossa empresa é diferente por ter nascido no pós-venda e virado comercial. Porque geralmente tu primeiro vende e depois tu conserta, dá um jeito, vê garantia. E a gente nasceu no pós-venda, né? Onde geralmente na área das empresas é a mais difícil. É a mais difícil porque quando tu compra uma coisa, ou tu tá realizando um sonho, um desejo, é uma compra, uma aquisição, é uma coisa boa, é alegria. E quando ela dá problema, é decepção, frustração, né? Emergência, precisa ser rápido. Pouca gente tá preparado financeiramente para isso. Então, se você... Sempre brincava aí com alguns amigos meus que falavam sobre negócio e tudo mais. Eu falei, cara, se tu dominar um pós-venda, tu domina qualquer negócio. Porque lá tá o difícil. Lá, o desafio tá lá. O desafio tá lá, né? Fazer uma boa venda, né? Ter um produto bom, boas instalações, com prazo, com qualidade e tudo mais, isso dá para replicar
e quase como receita de bolo, assim. Agora, o pós-venda não tem receita de bolo, assim. É dia a dia, experiência, é saber identificar os cenários A, B e C e ver para qual que tu vai, como que o cliente percebe isso, né? Outro desafio do pós-venda, que daí outros setores têm, é serviço, né? O serviço é algo que não pega, não é tátil. Né? Como que se agrega valor a um serviço? É qualidade, né, meu? Então, tem várias formas de tu fazer isso e é muito... Se tu tem um produto, tu pega o produto na tua mão e tu diz, meu produto é desse tamanho, ele faz isso, ele é dessa cor, as características, né? Serviço não tem características. Serviço tem a entrega, o prazo, o preço dele, quem fez, por que fez, garantia. Garantia. E isso é tudo uma coisa que você tem que gerar autoridade para ter, né? Sim. Você tem que... tempo, não é do dia para a noite, né? Em qualquer lugar, assim, quando você cria o status de autoridade, facilita muito o sucesso da tua empresa. Só que é tudo um processo de tempo, né? É um processo de tempo e ele pode ser encurtado pela técnica, né? Porque a autoridade tu ganha muito pela técnica, assim. Tem a persuasão e convencimento, né? Persuasão é por sentimento. Eu posso te vender uma coisa assim do teu sentimento. Agora, se eu for para convencer, é por fatos. Então, se eu vou por fato, é porque eu sei. Faz isso porque isso que é o bom por causa disso, esse é o ônus, esse é o bônus, esse é o tempo. Então, quando você consegue convencer, porque você tecnicamente é muito bom, você já ganha essa autoridade com mais rapidez, né? Porque o cara falou, eu tô falando com um especialista, tô falando com um cara que sabe disso, né? E ele não tá tentando me enrolar, ele tá tecnicamente me explicando o negócio. Então, convence, né? Ô, Nico, me conta pra mim entender, você cresceu dentro de oficina, tu... Meu background. Era tu graxa, peça e disco de embreagem. A minha diversão era poder pedir um presente de aniversário para meus pais que tivesse algum motorzinho, assim, que eu pudesse desmontar e criar uma outra coisa com isso, assim. Entendi. E dava eu gostava certo de... Às vezes. Às vezes não dava certo. Mas foi meu playground, assim, a mecânica, né? A gente ficou alguns bons anos só atuando no pós-venda, só na mecânica de veículos. E ali eu passava o tempo, né? Passava mais tempo praticamente ali do que em casa. Fui tomando gosto pela coisa, né? Você tem mais irmãos, não? Tenho mais irmãos. Tenho uma irmã mais velha e um mais novo, né? Ambos trabalharam conosco. O meu irmão ainda trabalha, minha irmã... por uma decisão dela, ela quis explorar outros caminhos, né? Que eu acho que até é legal a gente entrar posteriormente nesse assunto, que é a parte de sucessão, né? Que é bem difícil. Com certeza. Bem difícil. E parece que é uma coisa lógica, mas nem sempre é o que todo mundo quer, né? Na verdade, nem um pouco lógico. E aí eu cresci nesse meio e eu tive uma introdução à vida profissional de uma forma que eu acho que foi bem bacana, assim. Meu pai teve uma preocupação de fazer eu começar bem da ponta, assim, e crescendo, né? E crescendo, subindo a escadinha, assim. Isso até no momento, assim, era difícil para entender, né? Foi meu presente de 16 anos. Quando eu fiz 16 anos, meu pai chegou com um crachá e disse, esse aqui é teu presente. Eu achei que ele tava brincando, ia ter mais alguma coisa, não tinha nada. Agora você é meu funcionário. Cheguei do colégio, almoço, teu presente aqui. Eu falei, beleza, tá, vou trabalhar. Já achei que ia trabalhar mesmo, tá certo, não tem problema. E aí deu o almoço, ele, vamos? Eu falei, não, mas hoje? Hoje é meu aniversário. Não, é hoje que tu começa. Primeiro dia já. Foi o primeiro dia. E aí eu comecei na lavação de veículos. Fiquei, acho que 1 ano lavando carros. Mas daí teu pai já tava vendendo? Ainda só na mecânica. Então era para devolver o carro limpo. Assim, vamos contextualizar nossas empresas. As timelines. Em 89, o meu pai fundou a mecânica. Aí, no ano 2000, ele começou com uma empresa de rastreamento via satélite, que se chama Trilog. A primeira do estado de Santa Catarina. Car System. Assim, no tempo que, cara, rastrear uma maleta desse tamanho, assim, precisava muita bateria, não durava nada. Pouco satélite também. Não, o intervalo de precisão era tipo assim, 15 metros, né? Hoje está em centímetros. E foi importante essa segunda empresa porque nos colocou muito próximo da tecnologia, né? Que hoje era uma empresa que, assim, até não é a empresa principal hoje do grupo, né? Mas hoje se tornou muito importante para deixar a gente sempre atualizado e fomentando tecnologia para as outras empresas. Em 2005 aconteceu algo bacana na mecânica que por
por ter todo essa experiência no pós-venda, a marca... isso aconteceu em 99, mas marcas vieram a nós para representar eles. Então, aconteceu em 99 com a Volvo. Então, a gente fazia as revisões dos carros Volvos. Que viraram tipo, aquela mais. Especializada ali. Era até um pouco diferente das mecânicas autorizadas. A gente tinha um contrato de concessão de marca, era igual um contrato de concessionário, mas era cortado no meio, era só a parte do pós-venda. Então tinha que ter uniforme padrão, piso padrão, ferramenta padrão, tudo padrão. Mas também isso joga um negócio para Prime, né? Sim. O que nos ajudou a crescer a especialização no atendimento premium, né, de excelência. E isso aconteceu em 2005 com a Hyundai também. Aí, posteriormente, com outras marcas. Acho que no ano 2011, a gente começou com rede de postos de combustíveis. 2012, funilaria e pintura. Depois disso, nós iniciamos com a concessionária Caoa Chery, que na época era só Chery, não era essa joint venture com a Caoa. O que mais? Até me perco. Hoje o negócio mais novo... Aí depois disso a gente abriu uma vila gastronômica, que é o único negócio que não tem a ver relacionamento com carro, mas foi porque a gente gosta de fazer festa. E a empresa mais nova hoje do grupo é a AutoCharge, que é uma empresa que fomenta eletropostos, para carro elétrico, né? Porque hoje o carro elétrico é uma tendência. No Brasil, ainda engatinhando, mas um caminho sem volta vai acontecer, a gente só não sabe que velocidade que isso vai acontecer. E existe uma situação que tu primeiro tem que ter infraestrutura para depois vender o produto. Então hoje não é viável ter. Hoje o maior obstáculo de alguém que quer comprar um carro elétrico é porque ele não se sente confortável com a infraestrutura do Brasil. Então, primeiro a gente tem que viabilizar a infraestrutura para depois vender esse produto, né? E a gente percebeu isso, investiu nessa empresa. Aí tem alguns spin-offs das nossas empresas, a gente tem cerveja. Por causa da nossa vila gastronômica, a gente tem uma cerveja chamada Vila Olegário. Nós temos a nossa grife, a nossa boutique de acessórios, que se chama Olegário Lifestyle, que é realmente para pessoas que curtem carro, sabe? A gente ficou sempre pensando, a gente vende tanto acessório pro carro, né? A gente coloca película no carro, a gente coloca estribo no carro, a gente coloca alarme, coloca trava, coloca tudo. Mas o maior negócio são as pessoas, né? Então, vamos também vender acessório para as pessoas. Então, a gente tem uma grife de chapéu, boné, cinta, acessórios, né? Muito mais aquele chaveirinho que as concessionárias têm, né? Então a gente vai pra praia, tem nosso cooler, tem nosso guarda-chuva, tem uma linha bem completa, assim. E eu trabalhei na Volkswagen em 2000 muito tempo atrás. Eu era um pequeno jovem ainda. E tinha isso, cara, lá na concessionária que eu não fazia ideia, né? Eu como um jovem que não tinha nem carro, de saber que os caras vendiam peça, vendiam carro, mas também tinha esses produtos, assim, eu achava legal, e os produtos eram da hora. A Volkswagen, né? Tem dois ícones, né? Que agora tem mais, mas pra nós sempre vai ser histórico o Fusca e o Gol, né? Sim. Mas hoje em dia, o Fusca e o Gol não, o Fusca e a Kombi. Hoje em dia tem o Gol, Golf, que também se tornaram com o passar do tempo, provavelmente terão outros. Mas para nós, assim, imagina quanto produto dá pra fazer só com Fusca e Kombi. E os caras são os donos do bagulho. E tinha muita coisa massa, cara. Camiseta, aquelas camisas tipo de mecânico mesmo, assim. Tipo, o Kombi hoje é totalmente lifestyle, né? O cara vive a cultura da Kombi. Acho muito da hora essa parada. E aí a gente abriu outros caminhos, né, pela venda de veículos de outras... A gente criou divisões dentro da nossa empresa que se chama Olegário Motors. Então a gente tem a venda de 0 km da marca Caoa Chery, na cidade de Rio do Sul. Mas a gente sempre foi muito especializado nos usados, porque para você ser bom em 0 km, você tem que ser bom em usados, né? Hoje quem repassa carro usado não consegue fazer um bom negócio. E como a gente era especialista em pós-venda, a gente falou, por que eu vou repassar, né? Eu vou pegar esse carro do cliente, eu vou avaliar ele bem criticamente, eu vou arrumar ele, eu vou deixar propício para uma venda. E a gente fez esse trabalho tão bem feito que hoje a Olegário dá garantia de 2 anos nos carros seminovos. Carro seminovo, 2 anos, não é carro assim premium. Se você comprar hoje um carro popular conosco, a gente revisa ele e garante 2 anos de alguns itens. Então, é um trabalho importante esse dos usados. E aí criou-se a linha Select, que dentro desses usados tem uma linha de carros mais luxuosos. Uber Black. tipo Uber Black. E a gente entrou na linha Off-Road recentemente.
que é uma linha muito legal, né? Porque a gente sai de um público que compra carro para alguns para se locomover, outro para realmente realizar um sonho, ou viajar com a família, ou ir para o trabalho, né? Para uma linha que é hobby, diversão, aventura, lazer, aventura, né? Então a gente vende quadriciclos, UTVs, motos, né? Essa é a tua alegria, brincar. Legal demais, né? E é legal que tem tanto para linha adulto quanto infanto, juvenil e crianças, assim. E tu anda em todos. Eu já vi você andando. Né? Não, eu andei com um produto que é para criança de 3 anos. Eu vi, Uma bicicletinha elétrica. E, cara, elétrico é potente, né? E, cara, eu sou levinho, né? Mas andou normal comigo. Uhum. E aí, por fim, a gente tá na linha Marine agora. Olegário Motors Marine, a linha Marinha. A gente tá vendendo embarcações. Como a gente foi para Balneário Camboriú, é um local propício para isso, né? Uhum. E também um lugar, assim, que a gente se sentiu confortável e desafiador, porque... também é um produto que também é de luxo, né? Como a gente já vendia carros mais luxuosos, também é um produto de luxo. Mas é um desafio porque ainda é um mercado bem informal, o mercado de barco, assim. Uhum. Não existe muita regra, muito preço fixo, meio de condição. Então a gente está tentando criar dentro da nossa empresa uma empresa organizada com processos e tudo mais para deixar uma venda bem formalizada, né? Bem organizada, com prazo, qual que vai ser a condição, contrato e tudo mais, e que isso influencie no bom atendimento, que é aquele atendimento de excelência para o consumidor, né? Porque sempre o nosso papel principal são as pessoas, né? Tanto as que trabalham com a gente internamente, para quem a gente vende, porque o produto quem vai usufruir é ela, né? Então não adianta o produto ser bom se ela não serve para o cliente ou se o cliente não percebe ele bom. Então esse atendimento premium é muito importante. Hoje, Nico, olhando para a pessoa que cuida da contabilidade do RH lá, quem faz a folha de pagamento, hoje ela tem que fazer para quantos funcionários? Cara, tá ferrado essa pessoa aí, porque o crescimento dos últimos 2 anos assim, foi bem exponencial, né? A gente tá com 150 colaboradores, né? Aqui, Rio do Sul, BC, isso... Todo grupo, 150. Os nossos postos, eles são 24 horas, então também tem 3 turnos, isso envolve bastante pessoas, né? E é o desafio, né? É um desafio gerir toda essa gente aí. É o que eu tenho escutado nos podcasts, até em convidados que já vieram aqui, tipo o Irineu, né? Falando sobre isso, porque a gente sempre, como eu falei, a gente vende para pessoas, a gente trabalha com pessoas, o produto é aquele lá, qualquer pessoa pode ter aquele produto, qualquer pessoa não, né? Mas é possível comprá-lo e também é possível revendê-lo, né? Agora, quem faz isso e para quem são as pessoas. Então, tudo passa por isso. Tudo passa por isso. Mas é legal ter essa consciência, tá, cara? Porque a gente sabe que envolve muito dinheiro, ainda mais vocês que trabalham até com clientes classe AAA, clientes que cujo nome não pode ser revelado, são coisas até muito sigilosas. Enfim, tem carro que roda em Joinville que joinvilense tem, que a gente nem sabe, porque eles nem rodam aqui com esses carros. Verdade. Mas é muito legal de saber que vocês têm essa preocupação, cara, que passa por esse entendimento. E eu acho que o crescimento, ele é a resposta disso, sabe? Dessa responsabilidade, dessa maturidade, o crescimento da empresa. E eu não fazia ideia, tá? Eu tô sabendo que 70% das coisas que você me contou, eu nem sabia que você estava envolvido. Então pode ser que você já tenha andado num carro que foi comprado no Olegário ou arrumado na Olegário, né? De alguma forma. Exatamente. Ou abastecido num posto da Olegário. Cara, de alguma forma, às vezes a Olegário já fez parte do teu dia a dia e você nem sabe, porque os caras estão dominando o mundo aí, cara, tá louco? Vestiu alguma coisa, ganhou um presente aí do amigo secreto da Olegário. Não sabe, cara. De repente você tá aí com os cinta. Começa a reparar, dá uma olhada se essa tua cinta aí não é da Olegário. É bastante. Eu tô com a camisa da Olegário, essa camisa aqui é da nossa grife do Olegário, né? Tem essa Não, parabéns aqui, que não trouxe cinta, uma. Tudo. Muito bem, parabéns. Não, cara, eu vim aqui, quando eu cheguei aqui, eu fiquei olhando no banco do carro, porque eu tava procurando, porque era pra eu ter trazido o presente pra ti, mas ele vai chegar. Volta de Uber e deixa deixa o carro na garagem aí pra me passar só esse final de ano aí, Nunca te pedi nada. Não sei se aquele troço às vezes bebe bem. Deixa mas comigo. Deixa o carro na garagem e um voucher pra mim nos postos aí que a gente garante. Tá com a nave, gente do céu. Pelo amor. Só o ronco do negócio ali. Ah, que loucura. Ô, Nico, mas quero agora... Beleza, a gente já falou
da timeline da empresa e também da quantidade de coisas que você tem, que eu não teria condição de repetir, porque é bastante coisa mesmo. Mas eu queria saber a tua timeline na empresa. Aí você entrou, lavou o carro. E aí, como é que foi? Como é que foi o teu processo de crescimento, aprendizagem lá dentro da Nico? Sim. E até fora, né? Porque eu sei que você é um cara que tem conhecimento técnico no negócio, não é só prático, né? Sim. Eu comecei lavando carros, eu fiquei um ano ali, né? A ideia era realmente começar ali na base, né? E uma das coisas que foi mais importante ali no começo é aquele sentimento de ser útil, né? De tu não, tô indo lá trabalhar porque precisa trabalhar. Não, porque eu tava sendo útil. Eu vi o quanto que era útil a lavação. Porque às vezes você atendia o cara bem, consertava o carro dele, entregava no prazo, o preço era bom. E aí uma coisinha na lavação ele ficava ali e mudava toda a percepção do cliente e a satisfação dele, né? Então, Mas até esse lance de lavar eu já acho uma coisa bem diferenciada. Mas assim, no passado e na minha época, a lavador era um cara, sabe, a lavação era lá escondidinha, qualquer um podia ser lavador, e não, lavador. Aí hoje em dia, né, cresceu muito essa questão da estética automotiva, né? Então hoje é visto com muito bons olhos, as pessoas pagam caro por isso, né? Bastante, né? Tem aquela parte de detalhamento, tem muita formação técnica disso, muito equipamento para isso e muito produto, né? A dar com o pau. E precisa ser produtos bons mesmo, né? Porque a gente tá falando de produto saber químico, usar, né? Tem que ter a diluição correta, pode afetar as mãos da pessoa, pode afetar o plástico do carro, pode manchar, então tem que ser um negócio bem, bem cuidado mesmo. Dali eu fui para ajudante de mecânico, que era o que eu almejava, né? Eu já achava que ia começar como mecânico, que como eu trabalhava, eu tava no meu playground lá junto com os mecânicos, né? Era o que eu gostava. Mas aí comecei na lavação, virei ajudante de mecânico, depois virei mecânico. Existe um nivelamento de mecânico, né? Aquele mecânico que só faz revisão, troca de óleo e daí vai se especializando, suspensão, freio, motor, câmbio. Eu fui crescendo nesses níveis. E foi numa das partes assim que eu mais tenho saudade assim da graxa. Da graxa, cara. Podia ser calor, cara, mas botar aquele macacão, sapatão, né, e botar a mão na massa lá era muito legal, assim. Às vezes era desesperador, assim, porque os carros hoje têm muita tecnologia embarcada, né? Então... Hoje sem um scanner o mecânico tá na merda, né? E aí lá no início aconteciam uns problemas no carro e tu falava, cara, não sei nem por onde começar aqui, né? Que eu vi esses tempos um chaveiro tentando abrir um Tesla. Que desespero que dá no cara, né? Imagina. Os caras tentaram, tu chegou, você deve ter visto esse vídeo, porque tu é ligado nessas... Não vi como é que era. Cara, os caras, eu não sei o que o cara conseguiu lá, o dono do Tesla, o cara que tinha alugado o Tesla, não sei. Sei que ele não conseguia, pela lei nenhuma, abrir o Tesla. Não sei se ele trancou o cartão dele dentro. Cara, o Tesla tem o cartão, tem o aplicativo e tem 3 formas de abrir ele. Então, cartão, aplicativo e... O cara chamou 3 chaveiros. Meu carro não abre, os chaveiros foram, né? Chegou lá, acho que era shopping, sei lá. E nada, cara. Não tinha Cristo que abria a desgraça do Tesla, assim. Imagina. Aí eu acho que, sabe como é que os caras conseguiram abrir, cara? E aplicativo. Cara, não sei que inferno que deu no Tesla lá, não conseguiram abrir. Chamaram um hacker. Poderia ter sido, né? Um cara da TI. Chegou algum cara de oficina de carro, eu acho, e ele disparou o alarme do carro dele do lado do Tesla. E aí o Tesla também disparou o alarme. E aí ele conseguiu desbloquear o carro e abrir. Como? Não entendo. Mas eu imagino que pro chaveiro chegou lá, não tinha nem trinco. Ele chegou... A graça era essa, cara. Os chaveiros chegavam lá e só... Tá, mas não tem fechadura nesse carro. Como é que eu vou... Imagina o desespero. Eu posso colocar arame no vidro, cara? Pelo amor de Deus, não, é um Tesla, você tá de brincadeira. Cara, onde é que é o trinco dessa o cara nem tem pininho pra puxar, cara. Vai abrir como? Cara, é muito engraçado, Nico, esse vídeo. Mas é isso, né? Muita tecnologia. Muita tecnologia. Então, assim, a gente passava alguns apuros, assim, de trabalhar, virar a noite, tentando arrumar o carro e não achar. Aí me tornei gerente de pós-venda. E aí depois, com o crescimento das empresas, virei o gerente geral, né? Que hoje é a minha atual função. E foi muito legal esse progresso lá dentro, assim, né? Porque pra gente conseguir... Primeiro, tecnicamente, tu tem que ter habilidade, precisa ter informação do teu negócio, né? Se tu quer gerir ele. E isso tu ganha no dia a dia, né? Então, a primeira coisa que um gerente, quando é contratado lá, eu jogo ele no meio
do dia a dia lá e, cara, pega aí situações do dia, entende como acontece isso, acontece aquilo. Ah, mas por quê? E, cara, tu vai ter que auditar esse cara aqui. Se tu não sabe nem o que ele faz, como é que tu audita? Né? E tu vai ter que também precisar ter a habilidade de entender que existe uma orientação, existe um manual, existe uma orientação, existem as boas práticas, mas o dia a dia, cada dia é dia. Então tem que pegar essa malemolência lá de, olha, acontece essas situações no dia a dia aqui, é isso que eu vou ter que me preparar para enfrentar. Porque se ficar dentro de uma sala com a porta fechada lá, meu amigo, não tem manual com solução, entendeu? Tem que dar a cara a tapa lá e botar, a gente chama na mecânica de botar um umbigo no balcão, né? E viver o dia a dia lá, ter essa vivência. E aí isso foi importante também para criar essa autoridade com os meus colaboradores, né? De, o cara que está gerenciando, né? Ele não caiu de paraquedas aqui. Porque a primeira coisa que acontece, né? Vamos entrar um pouquinho na sucessão. Eu estava lá, eu era filho do dono, né? Então, comecei lá, eu sou um dos filhos do dono. Então, o cara tá aqui porque é filho do dono, ponto. Por mais nada, né? Começa assim. E aí, você precisa criar uma formação de você estar lá por meritocracia, né? Não por nepotismo, não é porque você é filho. E isso começa com muito estudo, né? Com muito estudo e estando lá no dia a dia. Tem situações assim que eu falo, né? Também não é esse mundo ideal, né? O mundo está acontecendo, a empresa está acontecendo e tu não tem o dia todo, o ano inteiro para resolver um problema, né? Então, assim, a autoridade ela pode ser conquistada ou adquirida. Adquirida, qual é o jeito mais fácil de você adquirir a autoridade? Um cargo. Eu sou gerente, tu é outra coisa. Ponto. Tem que me respeitar por causa disso. É o caminho mais curto para a autoridade, mas não é a mais assertiva. Né? Saudável. Porque não é mais saudável, porque a gente faz as coisas quando a gente está convencido que elas funcionam, né? E não porque ela foi mandado, né? Então é extremamente difícil você mandar, né? Pula dessa ponte aqui. O cara fala, não vou pular, tá louco? Não, mas tem um negócio lá embaixo, lá tu não vai morrer. Não, então tá bom, então eu pulo. É sobre obediência, então, sobre confiança também, se tu só né? manda, né? E não explica, se a pessoa não entende. Então, e eu não tinha esse tempo todo para criar a autoridade. Porque o que acontecia? Tinha rotatividade de pessoas também. Tinha pessoas que estavam lá comigo há 5 anos, de repente não estava mais, começava um outro. E eu já estava lá como gerente de pós-venda e, filho do dono, gerente de pós-venda. Comecei do zero com esse cara. Né? Com o resto da equipe, talvez eu já tinha criado uma relação. O cara não sabe quanta graxa você já... É importante você saber. Eu vejo que tem pessoas que levam essa parte da autoridade, tipo assim, não, isso é ruim, não vou usar. Né? Só que acaba tendo um lado muito negativo de o tempo de isso acontecer, que é ganhar autoridade por conquista, né? Isso leva tempo. Sim, é um balde que tu pinga a gotinha da confiança todo dia lá, né? De um dia para outro ele até pode ser esvaziado, tem que pingar de volta. E também porque nem todo mundo conhece a tua história, né, Nico? Saber que tu com 16 anos entrou lá. Então eu teve um momento que eu falei assim, eu não vou fazer isso porque não acho legal. Vou conquistar a autoridade com a galera aqui. E eu via que não era possível, porque as coisas estavam acontecendo, o faturamento tinha que ter, o bom atendimento tinha que acontecer, existiam falhas no processo e eu precisava que eles fizessem. Então, e aí o que aconteceu? O que ajuda muito tudo isso no processo? É o DNA da tua empresa. Na nossa empresa, a gente utiliza muito a gestão participativa. A gente considera que cada pessoa lá dentro é um ser pensante, inteligente, que pode agregar. Então, assim, por mais que você possa estar num cargo de execução, por exemplo, sou um mecânico. Então, tem uma pessoa que atende, diz o que é para fazer e eu vou lá e executo. Não, nosso mecânico é uma pessoa extremamente importante na mecânica, porque não só para finalizar, para resolver o problema, né? Mas de que jeito que ele vai resolver, porque você pode botar uma peça genuína, uma paralela, uma original, né? Cada um tem o seu benefício, cada um tem o seu preço, cada um tem o seu tempo para fazer. E hoje também o cliente quer conversar muito também com o mecânico, né? Então são pessoas com boa oratória e tudo mais, eles são praticamente vendedores meus, né? Se eu não tivesse essa cultura de
num sentido macro da coisa, a pessoa vou ficar aqui no meu quadradinho fazendo só o meu. E o que pedir a mais disso, eu tô fazendo favor. E todo mundo sente que hoje não é favor, né? É porque realmente a gente faz reuniões e no nosso dia a gente traz as pessoas para próximo, para eles agregar junto as soluções. E isso ajuda muito a pessoa a entender que, além de existir uma autoridade, ela também tem uma autoridade, ela também tem uma importância, né? E é engraçado como as coisas vão conectando, como os papos vão crescendo, porque eu também tinha dificuldade com elogio. Muita dificuldade com elogio. Mas de cima para baixo? De cima para baixo. Eu elogiar as pessoas, porque... de você? Eu elogiar as pessoas. Tá. Achei que você não sabia lidar com... Porque o que acontece? Sim, não é todo mundo, mas a maioria, vou falar por maioria. A maioria das pessoas, quando eram elogiadas, se sentindo numa zona de conforto muito rápido. Sim. Rapidamente se entraram na zona de conforto. Ou não entendiam por que em um momento estava sendo elogiado e no outro dia já estava sendo cobrado. Né? Então, eu falei, não tá dando certo isso daqui. Essa cultura do elogio, eu acho que ela funciona, mas não é uma regra. Tem que ser visto de que forma que isso faz. Como entregar esse elogio? Como entregar esse elogio. Então, eu entrego esse elogio de outras formas. De que forma que é? Trazendo as pessoas para próximo, né? Porque fala, o cara uma reunião que só tá gerente lá, tá diretoria. Eu sou aqui departamento de compras. Não sei nem se todo mundo me conhece aqui dentro da empresa. Eu ser chamado nessa reunião para dar uma opinião minha ou para tirar uma dúvida, é porque, sou importante, né? Então, acho que isso é muito maior do que um elogio. Certo. E não limita, né, cara? Porque... às vezes estraga, sabe? Estraga a pessoa. Porque pro cara, às vezes, o teu elogio é o ponto final que ele precisava para saber, até quando tá bom. Sim. O que eu tô fazendo. Também é o termômetro, né? Aí quando tu elogia, ele não se sente motivado a conseguir mais elogios ou a crescer mais. E eu posso ser melhor ainda que isso aí. Se ele achou que tá bom, eu posso ser bem melhor que isso aí. Mas tem cara que não fala, graças a Deus que ele achou que tá bom, porque eu não tô aguentando mais me esforçar tanto. Então tá bom. Se até aqui tá bom, então tá bom. E o cara para, né? O cara estaciona, o cara não evolui, ou até involui, né? Outra característica nossa é da excelência, assim. Eu sempre falo com a minha equipe que trabalhar conosco é prazeroso, porque o que a gente entrega é algo muito bom. A gente entrega resultado financeiro para a empresa, a gente entrega resultado em satisfação com nossos clientes. Hoje a gente tem pesquisa de satisfações e vários KPIs que medem o nível de sucesso da empresa, né? E eles sempre estão muito elevados. Mas eu falo para vocês, não é fácil isso. Né? Tu quer ser bom? Beleza. Tu quer ser o melhor? É outra coisa. Né? Se de repente ser bom para ti é o suficiente, legal, não tem certo e errado. Mas lá na Olegário a gente sempre busca excelência. Excelência é a nota 10, sabe? Então eu falo para a equipe assim, gente, é um ambiente de muita cobrança. É um ambiente de cobrança. É um ambiente que nem sempre é agradável, às vezes estressante, né? Mas que entrega. Né? Hoje eu recebi um presente de um cliente que eu falei, cara, isso aqui pra mim é o máximo, sabe? Ele entregou pra mim e pros meus colaboradores. Eu falei, isso daqui é o que é gratificante, isso aqui é o elogio, né? E isso aqui é aquilo que faz todo aquele ambiente de estresse, de cobrança virar de novo uma coisa boa, né? Satisfação. É satisfatório, né? E então, assim, essa questão de buscar excelência é difícil, é alto nível, é alta performance, né? Eu falei pros caras, gente, a Fórmula 1 tá trocando pneu em 1.9 segundos, 4 pneus. Entendeu? Isso é excelência. Se tu fala pra isso pra alguém que não entende de carro, que não vê Fórmula 1 e perguntar assim, quanto tempo tu acha que dá pra trocar 4 pneus? Ele vai falar, sei lá, 5 minutos. Tá, mas qual que tu acha que é o recorde do mundo? sei lá, 30 segundos. Aí tu fala, cara, é 1.9. Não, impossível. Não é impossível. Foi feito. A equipe da Red Bull fez, acho que em 2019. Mas não precisa, tá, galera? Não tem por que também trocar um pneu tão rápido. Imagina... Gastem 5, pelo amor de Deus. Não, o meu... Então, imagina o nível de tensão e de cobrança tu tá numa equipe onde é que tu tá no topo, é onde todo mundo vê, é onde em nível de carro, de automobilismo, é o A do A, é o melhor de tudo, é a alta tecnologia, alta performance. Então é isso que a gente entrega. E tem essa parte satisfatória que são os resultados, né? Porque também fazer tudo isso não ter o resultado, ele acaba não tendo muito sentido, né? Me fala da tua... Nesse processo todo, Nico, você...
de empresa e de lidar com gente, de crescimento de vocês, e vocês não sossegam também, que querem estar sempre criando uma coisa nova para se incomodar. Se coçando. E ganhar dinheiro também, mas assim, isso faz parte de se incomodar. Porque vão ter que contratar mais gente, que gente dá incômodo, e daí vão ter que trabalhar para mais gente, que também dá incômodo. Dá dinheiro, mas dá incômodo. Onde tem gente, tem BO. Nesse processo, quando é que você identificou aonde você queria focar, cara, no sentido de conhecimento técnico? Uhum. Porque eu imagino que, cara, é difícil o ser humano que tá acomodado com o que sabe. Sim. Ou com, Sim. como eu falei, prático. Você arrumar um carro. Fechou. Uhum. Mas até pro teu pai que sabia arrumar um carro foi pra Alemanha. Sim. Se especializou em alguma coisa. Uhum. Quando é que você... E dentro dessa pluralidade de possibilidades e necessidades da empresa, onde é que você identificou onde você ia se especializar e no que foi? Vamos voltar para minha formação lá pro meu ciclo, que eu pulei essa parte. Entre eu ser mecânico e gerente de pós-venda, eu comecei a faculdade de engenharia automobilística. Na época era automobilística, no meio do curso ele mudou, porque tudo que é falado automobilística é muito voltado à corrida, à competição, então é automotivo. Então, eu sou engenheiro automotivo, formado pela UFSC, a Federal aqui de Santa Catarina, aqui no Polo da Mobilidade em Joinville. Isso é uma coisa bem legal para você de todo o Brasil que está vendo esse podcast, tá? Porque muita gente me pergunta sobre a formação. Aqui em Joinville a gente tem uma coisa muito diferente. A gente tem a Universidade Federal, que é gratuita, né? Claro, é difícil de passar, mas ela é gratuita. Mas é muito concorrido esse curso? Depende do curso, mas é o centro das engenharias da mobilidade. Porque são 7 engenharias muito específicas que não tem muito essa formação no Brasil. Tem a engenharia aeroespacial, aqui em Joinville, aeroespacial, naval, ferroviária, automotiva. Aí tem uma que eu devo estar esquecendo, e logística. E mais uma coisa, tudo isso envolvendo locomoção, mobilidade, sabe? Então, cara, é muito legal que eles criaram isso. Acho que Santa Catarina saiu na frente, porque são áreas que, ferrovia no Brasil praticamente não existe. Né? A gente tá no modal rodoviário, sofrendo, né? Porque tem que construir estrada, a estrada custa caro, difícil manutenção, podendo usar trem, né? O Brasil é um país continental. Não, isso é loucura, acho que é o único país continental do tamanho que tem pouca ferrovia, né? Desbarrancou ali a serra, deu ruim. Carros, né? Não existe indústria brasileira de carro praticamente, vem tudo de fora. Então, essas engenharias, elas existem aqui em Santa Catarina realmente para fomentar esse futuro da mobilidade no Brasil, que é necessário, né? Então, isso é muito legal. Eu me formei lá e daí eu fiquei híbrido. Eu ia para faculdade e botava o macacão e ia ser mecânico. Era tão engraçado que tinha uns dias que eu chegava na aula e os caras falavam assim, pô, o Nicolas chegou. Eu falei, por que o Nicolas chegou? O cheiro de gasolina aqui já tá, né? Tinha aula que, terminava, não dava tempo de tomar banho. Então só botava outra roupa lá e ia pra aula, assim. Então meu penal, se pegasse uma caneta e cheirasse lá, era aquele cheiro de gasolina. Federal é meio aleatório, as aulas não são muito... É meio aleatório, é integral, e daí um pouco de manhã, um pouco à tarde, às vezes só de manhã, às vezes só à tarde, é meio sortido, né? Então eu trabalhava nesse meio termo, assim. Sobrava 1 hora, 2 horas, eu ia lá pra produção. E aí aconteceu uma oportunidade. Mas as coisas faziam mais sentido na tua cabeça pra você estar dentro da oficina? Pra mecânica, pra ambas as coisas, tá? Pra eu ser mecânico, eu ter feito engenharia foi muito bom. E por eu ser mecânico, pra engenharia também facilitava muito. Pros dois lados. Sendo que tu não faz engenharia automotiva pra ser mecânico, tá? Não é essa a formação, tá? A formação é técnica, né? Cara. Não, estudar 5 anos lá pra virar mecânico, tu pode fazer um curso técnico de 2 anos aí e sai com uma baita de uma formação. Mas tu começava a entender o porquê das coisas e, né, antes chegava assim, difícil chegar nesse parafuso, né? Xingava o engenheiro e começava, não, cara, o cara botou o parafuso aqui, por isso comecei a fazer sentido as coisas. Alguns caminhos mais curtos para chegar em diagnósticos. Mas tem coisa que é vacilo mesmo. Sim, tem coisa que é vacilo. Trocar a lâmpada do meu carro é uma das coisas mais lazarentas que tem. Tem coisa que é inexplicável mesmo. E aí, na engenharia,
como vinha um pessoal muito cru, assim, cara, que não entendia nada de mecânica, a explicação para eles captar os negócios demorava muito, sabe? E eu acho que isso que faltou um pouquinho falta a parte prática, tá? Uhum. Hoje, a UFSC, quando eu estudei, ela estava se reestruturando. Tinha pouco laboratório, não tem a Chevrolet aqui, não tem GM, sim, agora tem BMW. Quando eles começaram aqui, começou a construção do prédio, do campus, nunca se terminou até hoje. Eles foram para um parque industrial aqui chamado Perini, né? E hoje estão muito bem lá. Estão com laboratório e tudo mais, mas na minha época estava em construção, então era sempre faltava alguma coisa. Esse alguma coisa era a parte prática. Uhum. O que foi muito importante para mim foi que eu consegui competição de kart só com a galera desse curso aí, cara. Eu consegui fazer... Cara, tem competição de carrinho de rolimã. Mas kart é legal. Vocês são do... Pô, sabe de um motor, pô. E aí eu consegui participar de um processo do governo para estudar um ano fora. Tá? Agradecer meu amigo Aurélio, que me convenceu de fazer isso. Se não fosse o Aurélio, cara, porque eu era cagão, falei assim, meu inglês não é bom, meu pai não vai deixar, porque eu tenho que trabalhar, e é um ano fora, eu tô ferrado, nunca morei sozinho, não vai dar certo isso daí. Fora onde? E aí ele falou assim, era Estados Unidos. Legal. Ele falou assim, Nicolas, faz... E cara, era uma burocracia do caramba. Cara, pra você passar no processo seletivo de ir... Que o governo ia pagar. Xarope, tu tinha requisito de tu ter boas notas, tal, e uma proficiência no inglês, né? Mas era isso, só. Mas a burocracia de documentação era tão grande que tinha gente que estudava um negócio para conseguir fazer. Tinha curso de como tu conseguir fazer esse curso. O curso do curso. Uhum. E aí o cara falou assim... Esse meu amigo falou... eu vou fazer... Eu vou. Então, tudo que eu falar pra tu fazer, tu faz. Eu falei, precisa desse documento lá, vai lá e faz. Precisa dessa carta de intenção do professor. Precisa dessa carta do diretor, não sei o quê. Precisa desse documento que tu tem que tirar lá no cartório, não sei o quê. Falei, tá. E aí eu troquei uma ideia com o pai. Falei, pai, o que tu acha de... Meu pai, às vezes, tem... ele é old school até demais. Como é o teu pai? Olegário. Não, Ivanor. Olegário é sobrenome. Tá. Mas todo mundo conhece ele como Olegário. Uhum. Quando eu me formei no ensino médio, eu falei pro meu pai, vai ser o vestibular no final de semana, tô nervoso, tal, não sei o que. Ele falou, que vestibular? Eu falei, não, paguei aí, eu paguei, tá? Pra fazer a Federal de Santa Catarina Engenharia Automotiva. O pai não vai ter que pagar, pagou escola particular pra minha vida toda, agora eu vou retribuir e tal, não sei o que. Galera toda estudando, se preparando, eu também. Ele falou, não precisa. Tua faculdade é aqui, não vai. Não sei. Eu falei, não, pai, pelo amor de Deus, eu quero ter uma formação. Aí convenci ele a fazer faculdade, que ele falou assim, não, cara, nem precisa disso, eu preciso de tu aqui, ó, me ajudando. Caraca, nego velho mesmo. Nego velho. Aí eu consegui fazer, quando eu falei isso no intercâmbio, eu falei, negativo. Não vai perder um ano da tua vida. Perder um ano da tua vida lá, fazendo... Vai estudar, mas não sei se isso vai ser alguma coisa no... eu não sei se isso vai virar alguma coisa, né? Retribuir para a empresa, aí você estuda em alguma coisa. Eu falei, mas inglês, vivência, né? Eu tá fora e tal. Fiz o processo todo escondido dele. Todo escondido, passei. Meu inglês é, cara, eu sou a prova viva. Se você tem alguma insegurança com o seu inglês, de não vou morar fora, não vou fazer intercâmbio, não vou fazer isso, vá. Eu sou a prova viva que tu com inglês ruim, tu consegue, tá? Tu consegue. Eu botei assim pra Deus, eu falei assim, se eu passar nessa prova de inglês aqui, era pra eu ir. E eu passei assim com 5 pontos, que cada pergunta valia tipo 9. Então foi meia pergunta que fez eu passar. Eu falei, não, é pra ir. Se eu passei, é pra ir. E aí conversei com meu pai, pai, chegou a carta de intenção da faculdade, a faculdade me aceitou lá e tal. E preciso ir. Ele pensou, não sei, até quanto tempo pra pensar? Até hoje. Tá, então vai. Aí quando ele falou, então vai, eu falei assim, ferrou. Será que eu quero ir? Será que eu quero ir agora? Não sei se eu quero ir. Se ele dissesse não, era a resposta de Deus, né? Aí, cara, foi muito bom. Muito bom por tu morar fora, outra cultura, eu tenho inglês, fica... Você foi pra que cidade lá, Nico? Cara, eu fui pra Mankato, você fala Mankato, uma cidade que ninguém conhece, pequenininha, em Minnesota. Lá em cima, fronteira com o Canadá, o estado frio, peguei menos 21. Menos 21 de real, sensação térmica de menos 28. Você tá louco, frio do caramba lá. Semi-polo norte o negócio. Uma coisa assim. E, cara, foi muito bom isso. Aí voltei, me formei.
E aí, depois disso, senti falta da formação administrativa. Porque a minha ideia que eu tinha colocado na minha cabeça é o seguinte: eu vou estudar. Enquanto eu estou estudando, eu trabalho aqui com o meu pai. Mas eu quero ter uma experiência fora. Para ver como é que é o mundo lá fora. Talvez pegar coisas que eu não pegaria trabalhando a minha vida inteira aqui dentro. Criar responsabilidade, ser engenheiro numa indústria automotiva, tu queria? Isso. E aí, tentei alguns estágios e tal, e não tava rolando, e eu falei, tá, vou fazer o estágio na empresa aqui mesmo. Beleza, aí fiz estágio na empresa, mas ainda tentando ficar fora. E aí depois fui convencido que não precisava disso. Eu conseguia criar essa responsabilidade, tudo trabalhando lá. Também muito pela necessidade, porque as empresas estavam crescendo e precisava, né, desse apoio familiar. Meu pai e minha mãe estavam ficando saturados, eu via isso, percebia isso. Falei, e é um elo de confiança, né, cara? É um elo de confiança, eu não podia dar um luxo de ver eles ali ralando e eu... Tendo que contratar uma pessoa que podia até atrapalhar o rolê. Aí iniciei lá mesmo assim. Minha irmã já trabalhava lá, então foi um caminho assim meio... Não foi o que eu planejei e no final das contas foi um caminho que deu certo, né? E para gerir, você sentiu falta disso? Senti muita falta porque a minha gestão era do dia a dia. Aí eu fiz uma pós-graduação, eu fiz na FGV gestão empresarial, que te dá algumas ferramentas, alguns caminhos, algumas boas práticas e te dá, assim, eu sempre falo que às vezes eu fico até desestimulado de ir num workshop, numa feira, uma coisa assim, porque às vezes tu fica 2 dias lá em São Paulo, né? E tu precisando estar na operação do dia a dia, mas tu se ausenta para ir para um evento desse e tu escuta mais do mesmo e tal. Mas às vezes, cara, é um estalinho, é um insight que tu consegue... nunca tinha pensado nisso. Tu leva pra tua empresa, abre uma janela nova. E abre uma janela e tu desenvolve isso, né? Então foi o que aconteceu com a minha formação administrativa. Eu comecei a ter insights, percebi, a empresa precisa disso e tal. E foi num momento bem importante onde é que a gente decidiu, vamos estruturar. Porque tava bagunçado, a empresa... e aí acho que, se eu não me engano, é mais de 90% das empresas no Brasil são familiares. E o que acontece? Elas vão crescendo e não existe quem quebra elas, geralmente? As famílias. Aqui em Joinville tem umas 2 histórias grandes. Eu não falei os filhos, eu falei as famílias. Mas aqui em Joinville tem umas 2 histórias grandes. Aí então, assim, as coisas vão crescendo e elas começam a crescer de forma desordenada. Então, teve um ponto, assim, muito... Os pais não formam os filhos pra gerir o resto da empresa e... a formação é pra dar conta, entendeu? Mas esse dar conta tem um jeito. Então, a gente conseguiu estruturar a empresa, criar um organograma, criar boas práticas na contratação, de como o que a pessoa faz no primeiro dia, quem vai dar o treinamento, se existe um manual, os processos, eles estão escritos, não estão escritos, ou quem sabe onde está o processo. E a gente conseguiu criar assim essa estruturação que deu pra gente esse aporte de abrir essas outras empresas, porque senão não era possível. Sim. A gente ia faltar filho para gerir tanta coisa. Então isso foi bem importante assim. E, cara, vou te dizer que não foi o que era planejado, mas da forma que aconteceu, assim, deu certo. Eu não mudaria nada. Não mudaria nada. De outro jeito poderia dar certo também? Poderia, mas... cara, cada história é uma história, assim, tem... O que vai também dizer muito isso é a tua relação pai e filho, tá? Isso que eu queria perguntar, Nico. Esse é o ponto que eu queria chegar. Porque, você citou ali o exemplo do Júnior, né, que teve aí também, o Irineu. É muito louco como algumas coisas de vocês são... Você já deve ter conversado sobre isso, que é umas paradas que às vezes são muito parecidas. Parece que é outro cara contando a mesma história, entendeu? Mas é por causa de 2 negros velhos criando um negócio do absoluto zero e fazendo o bagulho crescer muito, né? Teu pai e o seu Irineu também. Mas como é que era a tua relação? Porque eu acho que o ambiente do Júnior era completamente diferente do que você tava. Porque eu acho que o teu é muito... Eu acho que é uma grande loucura. Sendo que eu trabalhei na concessionária e aí tinha tudo, né? A loja lá na frente, zero... As seminovas do lado, lá atrás da oficina, eu era pecista, então eu tava do lado da oficina, lidando com o mecânico, com o cliente e com um cara que comprava as peças e tal. Eu achava muito caótico aquilo. O tempo todo. O vendedor tava pilhado porque o dele era meta, era outros 500. Dava um problema de recalque, que você tá ligado, né? Carro zero tem esses BO, e Deus nem sabia que existia essa palavra pra descobrir lá. Aí toda sexta-feira um treinamento, lançaram um carro novo, daqui 3 meses já tem recall de alguma peça que deu uma
mais de 10 mil carros com o mesmo problema. Enfim, cara, eu achava meio caótico, assim. Eu, um adolescente, tava com 17 anos, eu acho, 16, 17. Eu falava, mano, esse bagulho é muito caótico, cara. Ninguém tá sossegado aqui dentro. Agora, imagina tu dentro desse lugar que eu já achava muito caótico, tu sendo filho do dono, tá ligado? Teu pai já... Outras empresas, em outras cidades também é... Exatamente, expandindo e desse jeito teu pai é de um nego velho, né? Teu pai, já pelo que você contou, já é meio chucro e bagual, né? E ele era um chefe que pegava muito no teu pé, ele era um cara bravo, dava uns choques aí dentro da empresa, assim, de vez em quando, não? Cara, ele é uma pessoa bastante rígida, né? E muito por essa questão que eu falei, DNA da empresa, de buscar excelência, né? Então, não só para mim, para todo mundo, é um ambiente de muita cobrança, né? E só que essa relação, então assim, a trajetória que eu tive dentro da empresa foi muito de tipo assim, o que eu queria ter, o que ele queria e esse meio termo que aconteceu, né? Porque eu já vi muito história de outras pessoas e muito pai que fala assim, não, meu filho não vai trabalhar comigo, se ele quiser daqui uns 10 anos, ele vai fazer a vida dele, conquistar as coisas dele, depois tem isso mesmo, é verdade. Então, isso vem muito da forma que tu entende que é educar e formar o teu filho, né? Porque é uma decisão primeiro de filho e aí depois de funcionário, né? É que nem eu chegar em casa pro pai e falar, pai, tem essa empresa aqui que tá contratando, será que eu vou trabalhar lá com ele? Daí o cara vai, não vai, ou faz outra coisa. Então, tem muito disso. A relação de trabalhar com a família, ela é difícil porque não existe distinção pra gente. Esse que é o ponto mais crítico de trabalhar com a família. Pô, eu trabalho com meus irmãos, trabalho com meu pai, com a minha mãe, né? Então, o assunto praticamente sempre era trabalho. A gente vai jantar, o assunto era trabalho. Antes de dormir, ia dar boa noite, lembrava de uma coisa, falava, não esquece disso amanhã que eu lembrei disso, aquilo. Então, é uma coisa que tu não desligue e tudo mais, Entendo. E eu acho que os meus pais, eles viveram muito negócio. A minha mãe, ela era uma pessoa extremamente competente no que ela fazia. Ela fazia a financeira da empresa e a financeira é extremamente processo, né? Trabalhar de uma forma bem organizada, sim. Arquivada. E eu acho que por ela ser essa pessoa um pouco assim mais organizada, talvez ela conseguiu cuidar um pouco mais da família. De ter esse pensamento de, né, pô... será que a gente não tem que dividir um pouco as coisas? Será que essa cobrança tá demais ou menos? E o meu pai tava é resultado, sabe? É resultado e deu resultado legal, mas eu vou cobrar resultado. E aí, como não acontece essa divisão, os dois mundos são influenciados. Por quê? Quando eu tô em casa, eu podia estar tratando o meu pai, deixando de tratar meu pai como meu pai, assim como chefe, né? Falando de assunto do trabalho e tal, e talvez perdendo um tempo que podia ser prazeroso entre pai e filho e tudo mais. E quando eu estava nos negócios, em algum momento eu estava na sala do meu chefe, sentado na mesa dele, mas eu enxergava meu pai. Então, algum conflito pessoal que você podia... Não era nem conflito pessoal, mas, por exemplo, assim, se tem uma situação que eu não concordava, eu bati o pé. Não vou fazer. Tu não fala isso para um chefe. Teu chefe clássico, padrão. O cara é meu pai, ele vai entender por que eu não vou fazer, entendeu? Ele não vai me demitir. Então, a forma que a minha comunicação com ele, o que eu gesticulava, minhas decisões eram modificadas por ele ser uma figura minha paterna. Eu sei que eu posso exagerar nele aqui, ele sabe que exagerar em mim, porque no fim a gente é pai e filho e tudo se resolve, mais ou menos assim, entendeu? Nós vamos ter que se acertar. A gente vai ter que se acertar, né? Então, só que assim, teve Teu pai não ia falar se passa, né? Teve um momento que eu comecei a entender que isso estava sendo ruim, estava sendo prejudicial. Eu falei, não, eu tenho que entender mais a minha figura aqui de chefe e eu preciso ter mais a minha relação de pai, que eu estava perdendo, né? E até tem assim eu sou uma pessoa, eu não sou muito organizado, eu sou multitarefa. Eu resolvo vários problemas ao mesmo tempo. Num caos, que nem tu falou. E aí eu falei, não, vamos organizar as coisas. E eu crio umas ferramentas para fazer isso. Por exemplo, no meu trabalho, eu chamo meu pai de Olegário, que é como ele é chamado por todo mundo. Meu pai achava isso uma besteira e não gostava. Eu sou teu pai, eu vou ser pra ser teu pai, me chama de pai. Eu falei, não, eu acho que eu tenho que fazer esse exercício de eu não tô conversando agora com meu pai. Como é que eu vou fazer esse exercício se eu tô chamando de pai? Certo. Então eu chamava de seu Olegário como todo mundo,
para criar um vínculo e mentalmente eu me focar numa conversa que é com o meu chefe. Era uma ferramenta também de gestão de pessoas para mim, porque aquela pessoa que acabou de chegar aqui não queria que ele me visse como filho. Eu acho ótimo, né? Pensando e desse sim jeito, como gestor. Então acho que só facilitava tudo. Os funcionários começam a chamar seu lugar de pai também. Cara, tem muito funcionário que chama. Porque como a gente é uma grande família lá, tem um monte de funcionário que fala: ô pai, não sei o quê. Ele me chama de irmãozinho também. Mas assim, é uma relação difícil. Eu acho que é um grande desafio isso daí, tu conseguir distinguir essas coisas. Não é natural. Tu não consegue tratar teu pai como chefe e como pai naturalmente. Eles são as duas coisas sempre ao mesmo tempo. É que não existe essa chave do nosso cérebro, né, cara? Não existe. Então é importante tu fazer, assim, pra mim funcionou, né? Não, como eu falei, não tem regra de bolo, né? Existem boas práticas. Eu achei essa prática, pra mim, como uma ferramenta para eu melhorar minha relação com ele, melhorar minha relação com os outros. E ainda assim, é difícil. Né? Tem momentos que assim, a emoção vai pra cabeça e eu falo, não devia ter feito isso. E você tem um mano também, mais novo que tu. E como é o nome dele? Iago. E quanto tempo de diferença você tem de idade? 8 anos. 8 anos de diferença. Uma boa diferença. O Iago já nasceu na geração do Scanner já. O Iago nasceu na geração do Scanner. E essa questão de geração, ela também é trabalhada. Eu trabalho com essa questão de geração. Porque eu tenho funcionários que é de uma geração, assim... existe um monte de geração, né? Hoje existe Y, Z. Eu divido em 2 gerações. Assim, a geração mais nova e a mais velha. Tá? Porque o que acontece na gestão de pessoas? A geração mais velha, ela está muito mais acostumada aquela autoridade imposta. A tu falar para fazer e vai fazer. Não precisa explicar. Precisa fazer sentido. E é muito mais resiliente. Muito mais resiliente. Essa geração aqui, que eu me considero a geração mais nova, né? Eu tenho 29 anos, vou fazer 29, tô com 28. É 92? 94. 94. Sou de 94 e eu me considero ainda nessa gestão nova, né? Caraca, Nico, você é de 94, parece que já viveu 64 vidas aí, cara. Mano do céu, quanta coisa. E aí, eu com me 50 anos geração... você vai ter 70 empresas, bicho. Não. A gente tá estruturando e aí, né? Agora estão vendendo helicóptero, drone de entrega. Não, o helicóptero não duvido. Já houve conversa nesse sentido. Aí eu me considero nessa gestão mais da geração nova, e essa geração nova é uma geração que ela é mais imediatista, ela não faz por fazer, ela tem que ser convencida, tem que fazer sentido para elas. Elas são menos cascudas também, elas sentem mais as coisas. Menos cascudo. As coisas afetam essa geração. São mais como é que eu posso te falar? Não, são mais abertas, assim, não tem medo. Assim, se não dá certo aqui, eu saio, eu dou um jeito, sabe? Não tem aquele medo de, se eu perder meu emprego, eu vou dar um jeito. Fluidas. São fluidas, são despojadas. Então, eu vejo que na minha gestão de pessoas, eu tenho que fazer a gestão para essa aqui, uma hora dessa daqui, e a macro, mesclar tudo isso daí, né? E é engraçado porque eu sempre achei que com o meu irmão, como a gente ia ser da mesma geração, ia ser mais fácil. E não é. Não é. Eu acabo caindo nos mesmos erros, vamos chamar assim, que o meu pai tinha comigo. E aí eu comecei dessa forma a entender. É que nem quando tu vira pai, né? Tu vira pai, tu é pai? Não. Quando tu vira pai, vira uma chave na tua cabeça. Tu já é pai, tu já? vê o mundo, tem uma filha de 1 ano e 2 meses, Catarina. Todo mundo dá uma virada de chave. E quando tu acaba mudando essa inversão de meu pai, esse é o pai, esse é o filho, ele é meu chefe, eu sou o subordinado dele, que vai para agora sou eu, tem esse meu parente aqui, no caso meu irmão, e ele que é meu subordinado. Inverteu os papéis e tudo é família. Tu vê, caramba, viram a chave que tu começa a entender por que eu chamava tudo aquilo lá de ser old school, que na verdade não é porque aquela geração é assim, é porque já existe aquela boa prática, né? E, cara, é bem difícil. Eu tenho uma relação com o meu irmão que tá nesse nível de realmente assim, vamos organizar as coisas, vamos organizar a parada, porque eu sou teu irmão, eu quero ser teu parceiro. O Iago faz o que lá hoje? Gerente de pós-venda. Tá passando pelo BO. Ele passou pelo mesmo BO que eu, assim, muito importante. Eu falei, cara, melhor lugar para te formar é aqui. Vai criar casca também. Aqui, vai criar casca. E é difícil, assim, porque
realmente, existe essas subgerações. Entre eu e ele, entre esses 8 anos, já mudou coisas que para mim funcionam e para ele também já não funciona. De eu achar que assim, eu sei que ele é imediatista, eu sei que ele precisa ser convencido, então vou dar a explicação dessa forma aqui para chegar naquela conclusão que ele vai concordar comigo. Aí eu faço esse caminho, ele, não concordo. Não, peraí. Tá óbvio isso daqui. Daí, não é. E o Iago vai estudar o quê? Hã? Ele tá estudando o quê? Ele começou com contabilidade, ele tá fazendo agora administração. Vai ser importante também. Administração. E... Algum desses BO vai cair no teu colo, tá, Iago? Iago, ó. E aí... É interessante isso, porque não funciona algumas coisas com ele, né? Que funciona comigo. E essa questão do óbvio, cara, o óbvio não existe. O óbvio é subjetivo. Uma coisa pode ser óbvio pra mim, não é pra ti, entendeu? Então... Cara, isso é verdade. Tipo, o Iago nasceu nos anos 2000 já, pra frente, sim, né? 2002. Eu sou quase da mesma geração que você, sou um pouco mais... Eu acho que o Iago não viu o Brasil ser penta. Não viu, provavelmente. Ele é de julho? Por mais que ele tenha nascido, ele não viu. Se ele nasceu por ele não viu. O Iago não viu o Brasil ser penta, e nem sexo. Talvez não tão cedo. Ai, meu Deus. Mas assim, eu sou um pouco mais velho que tu, mas eu lembro eu sou muito nostálgico em relação a... Sou muito noventista também. Eu gosto. Sou muito noventista. Mas só que eu vi as coisas acontecer. Eu vi o mundo mudar enquanto eu crescia. As coisas acontecer, a tecnologia. O bom foi nos anos da virada de 90 para 2000 ali. E aí as coisas começaram a acontecer em vez de a cada 10 anos, a cada 5. Hoje é a cada 2. Daqui a pouco todo ano muda. Mas ele nasceu numa geração onde as coisas já estavam consolidadas. Já havia smartphone, já havia internet, já... na geração que ele cresceu, né? É outro time mesmo, cara. É outro time. Hoje eu converso com meu irmão, tenho um irmão de 9 anos. E, meu Deus, cara do céu, parece que ele nasceu em outro planeta, cara. Sim. Sabe? Porque é outro universo. É outras coisas que causam interesse, é outras coisas que sensibilizam, outras coisas que eles... Ele já disse a profissão que ele quer ser? Certo? Ele quer ser streamer. Cara, ele falou que as novas profissões do futuro. Ele queria ser alguma coisa, é a virada... ele falou aqui, eu entrevistei ele aqui. Legal. No Dia das Crianças. Ele quer ser desenvolvedor de jogos, designer de jogos, umas coisas assim. Legal. Mas é legal também, super né? Tendência. Mas é uma coisa que eu jogava videogame, mas eu nunca pensei, poderia estar fazendo esse jogo. Verdade, não, né? Verdade. Pra mim era lazer, ele já enxerga como um... Cara, é outro chip mesmo, né? E a tua mana, Nico? A minha irmã, ela praticamente passou pelo mesmo... Monique, o nome dela. Ela passou pela mesma trajetória que eu ali na parte de pós-venda e tudo mais. Mas ela seguiu um rumo dessa situação de... eu vou falar por ela agora. Se ela achar que eu tô errada, eu te peço desculpa, Monique. Mas existe agora eu vou entrar na questão do sucessor, tá? Eu vou falar como sucessor. Pode dar. Primeiro pela situação de sucessor, que é o seguinte. É muito bonito tu conversar com uma empresa e falar assim, pô, essa empresa, a Ford, existe há, sei lá, 200 anos, sabe? Já passou por 5 gerações de família, empresa parece ótimo. Mas, assim, outra conversa, tu fala pra aquele cara lá, quem que é esse cara? Esse cara aí é agora não tá, acho que é uma família, né? Mas uma vez foi o Henry Ford. Aí esse é o Henry Ford, né? É que eu vou dar um exemplo que o cara tem sucesso, né? Mas o que eu quero dizer é que quando você enxerga alguém que é filho do dono lá, isso é desvalorizado, né? Mas se dá certo, né? E fica pra prosperidade, aí aquilo foi muito bom. Então é quase que uma hipocrisia, porque assim, e aí eu falo a palavra sucessor, que é ideal, né? Porque daí se tu é herdeiro, daí tu não tá, é outra coisa, né? Porque coloca uma expectativa gigantesca em cima de quem tá vindo, né? Daí assim, se o cara é sucessor, não precisou criar nada, né? Já berço de ouro, já chegou aqui, né? Já sentou na janela, de repente. Então é visto desse jeito, né? Só que se tudo deu certo e tudo mais, e tu passa por essa sucessão e faz uma sucessão depois com o teu filho, e aí tu virou já o sucessor consolidado, aí é lindo. O cara, né? O cara pegou a empresa do pai dele, cresceu mais, fez aquilo. Então quase que é uma controvérsia, assim, porque em algum momento ser sucessor é bonito e outra é fácil, né? E a gente fica nesse meio termo, assim, né? De, pô, como que eu vou ser visto? Mas é uma responsa gigantesca. Como que eu vou ser visto, E eu acho que, assim, algumas coisas que eu passei foram importantes de primeiro, eu não preciso criar nada para ser um bom profissional.
É muito bonito o cara ser o pioneiro, né? O cara que criou, né? Exemplo, meu pai. Meu pai pegou do zero. Meu pai, ele não tinha energia elétrica com 9 anos. Tinha uma estrebaria lá depois e tem o que tem hoje. Ele é a pessoa que começou do zero. Né? Eu cheguei nesse meio do processo. Ele sofreu muito, história dele triste, emocionante. Mas eu tá nesse meio do processo, eu fazer uma coisa se manter ou crescer é tão difícil quanto. E eu acho muito difícil porque você agora tem o peso de não estragar. Também, né? Então, assim, tem a situação de... Bom, primeiro que quando você cria uma coisa do zero, geralmente é uma coisa que... Ou porque tua praça precisa, então alguém está precisando e não tem, né? Ou uma nova tecnologia, por exemplo. Então, tem toda a dificuldade de criar isso, mas você está num... Agora, quando você está dando continuidade para uma coisa, e ainda mais agora no mundo que tudo muda, né? O produto muda com velocidade, a tecnologia muda, os preços tu vê com a palma da mão para fazer pesquisa. Então, a geração muda, né? Dar essa continuidade da empresa se torna extremamente desafiador. É como se tu estivesse criando algo novo todo ano. Porque tu está reinventando a empresa. Sim. Então, eu coloquei na cabeça. Porque na minha cabeça eu queria ser inventor, eu queria criar algo do zero quando eu era criança. Eu falei, não precisa disso. Eu posso ser um bom sucessor, eu posso ser um bom profissional sem ter que criar algo do zero. Se eu pegar isso que existe, melhorar, manter ou fazer melhor ou crescer, já está ótimo, né? Então, isso é uma coisa. E ao mesmo tempo que não preciso ser um empreendedor, eu criar uma empresa. Eu posso ser um empreendedor dentro da minha empresa. Né? Dentro da empresa que já foi criada. Então, isso é uma coisa que eu estou fazendo. E é uma coisa que eu levo para meus colaboradores. Eu falo, gente, até tem algumas histórias assim, de o cara falou assim, pô, tinha uma loja de carros, não deu certo e agora... o cara trabalha com a gente de vendedor. Eu tinha uma estética lá automotiva, hoje eu trabalho de lavador no Olegário. E eu falo para essas pessoas, cara, que ótimo que você já teve essa experiência, porque agora tu vai ter a oportunidade de tu ser empreendedor aqui dentro. Tu não precisa abrir CNPJ, tu não precisa passar por burocracia. Se a empresa dá lucro, tu tem participação nos lucros. Se a empresa não dá certo, tu não tem risco nenhum nisso, né? Então, cara, é a melhor empresa para tu ser sócio. A empresa onde é que tu tá trabalhando e tu tá empreendendo lá dentro. Claro, né? A empresa tem que dar condições para tu empreender. Se é aquela empresa quadradinha, fechada, que não escuta o colaborador e tudo mais, mas não é o nosso caso. Então, eu falo para todos os nossos colaboradores. Vocês podem ser empreendedores aqui dentro. Vocês não precisam pedir demissão e sofrer para abrir um e-commerce, criar um negócio de vocês que vai dar certo daqui 10 anos. Não, talvez vocês possam ter uma ótima história de prospecção profissional e de sucesso profissional dentro da nossa empresa. De uma ideia de como melhorar um processo, qualquer coisa do tipo lá, que vai melhorar tanto, tipo, a facilitar o processo do trabalho dele, quanto inovar dentro do legal. Assim, sempre uma inovação contínua. E que legal que vocês têm essa abertura, né? Porque, cara, tem empresa que quebra ou trava, porque a engrenagem mais importante não é ouvida, né? É verdade. Que é quem tá dentro do processo. E aí eu acredito que nessa questão de sucessão, o que pega mesmo é essas dúvidas que tu vai criando né? Eu tô falando isso para ti agora, mas para eu chegar nessa conclusão demorou muito tempo, né? Demorou muito tempo para chegar nessa conclusão. E a cobrança interna é muito grande. A gente se cobra de um jeito assim que é o tempero especial do nosso cargo, sabe? É essa questão de, tem que dar certo, não posso falhar, existe uma expectativa, a expectativa é para você fazer, você está levando um legado, né? Então, imagina não dar certo contigo, né? Você acabou com um legado, você influenciou sua família. Então, a pressão interna é muito grande. Mas tem essa questão dessa certa desvalorização e dessa certa provação. Né? Eu tenho que primeiro provar para mim mesmo que eu estou aqui por mérito e depois provar para todo dia de manhã chegar na empresa e provar que eu estou lá por meritocracia. Mas antes eu tenho que fazer isso internamente, na minha cabeça. E eu acho que a Monique foi por esse caminho que ela precisava passar por isso. Tá? Eu não tomei essa decisão porque eu entendi que eu não precisei. Eu fiz essa autorreflexão. Mas eu acho que ela entendeu o que precisou e ela fez e tem feito muito bem isso por ela. Porque ela criou uma empresa de gestão orçamentária que está indo muito bem. Ela tem trabalhado com multinacionais, agregando muito conhecimento para ela. E o mais legal de tudo, que a Olegário acabou sendo cliente da empresa dela. Que a gente estava precisando de solução orçamentária e ela fazia isso. Então, ela acabou voltando a trabalhar conosco como uma empresa terceira, né? Mas trilhando o caminho dela, que também é muito legal, que é paralelo à história, vamos dizer, do meu pai, de uma pessoa que quis começar do zero, né? Então, assim, você
Nada impede que se você é um... Né, eu falei, 90% das empresas do Brasil são familiares. Então, daqui a pouco, tu é filho, tá numa empresa da tua família. Tu não gosta daquilo lá, tu não conseguiu nem aprender a gostar daquilo lá não te satisfaz. Não tem paixão, né? Não tem paixão, não conseguiu criar a paixão, porque a paixão também pode ser criada, não precisa ser inerente do teu DNA. Se tu não conseguiu fazer tudo isso, tudo bem. Vai para um outro... Vá ser o Antes pioneiro. de falar o cara de China. Deixa a tua família lá suportada de outras formas e vai fazer o teu negócio, né? Não tem problema. Os dois caminhos são caminhos interessantes. Ou você pode aproveitar algo que já foi criado e manter e crescer, ou você realmente pode fazer aquilo lá crescer, né? Encontrar oportunidades também, né? Sim. Porque, tu é um cara novo, assim, né? Tô cheio de cabelo branco. Mas, agora que eu descobri, você foi pai, acho que eles vêm juntos já, né, Nico? Mas, obviamente, tu é um cara novo, tu tá muito inteirado com esse mundo automotivo, assim, os carros que a galera mais jovem gosta, velocidade, aventura e tudo mais. Vejo você fazendo loucura com os brinquedos de motor lá. E provavelmente é uma coisa que teu pai talvez não fosse ter interesse. Teu pai talvez fosse continuar fazendo o que ele sempre fez, atendendo o público que ele sempre atendeu. Vivendo um dia de cada vez, mas no desenvolvimento natural das coisas. E você, por ser uma outra geração, e por ter uma, talvez, afeição por algumas coisas, assim, você fala assim, isso aqui é um mercado que pode ser explorado, é uma coisa que eu curto, eu tenho interesse, eu consigo agregar ao que o meu pai já criou. Então... Eu acho que isso também é uma percepção interessante que você tem sobre as paradas. Agora eu queria entrar numa outra, porém, que eu comecei falando que o Nico, ele tem uma visão um tanto quanto peculiar. Eu comentei lá esse tempo, falei, cara, tu tem uma visão peculiar sobre as coisas, bem comum mesmo. Sobre carros, sobre tudo mais. E você começou a criar conteúdos. E bom os teus conteúdos, né? Obrigado. Sobre, enfim, cara, design de carro, essas paradas assim. Eu acho muito engraçado. Mano, eu não entendo nada. Eu sou um zero à esquerda de carro, eu sempre brinco. Se tirar o logo dos carros e o nome dos carros, vocês me quebraram. Ixi. Eu sou, assim, o Gol, o Onix, pra mim é tudo o mesmo carro, só muda com tem uma cruzinha, outro tem... Eu acho muito parecido os carros. Sim. Tu também, porque tu vai falar, para ver teus vídeos, falam exatamente sobre isso. Quantos carros são a preguiça violenta do design, né, do carro. Sim. Mas quando é que começou, cara, você teve que falar assim, vou fazer um vídeo mostrando como esse design desse carro, o cara que fez o desenho desse carro é preguiçoso e copião. Deu um Ctrl-C, Ctrl-V. Pois é, no final de tudo, para finalizar o meu ciclo profissional, chegamos nisso aí, virei o influencer aí, produtor de conteúdo. Inclusive, me sigam nas redes sociais aí, acho que vai ficar até mais fácil para você me achar. Pense assim, Nick Olegário, com K, N-K Olegário, tudo junto, todas as redes sociais, YouTube, Instagram, TikTok, Kawaii, tá tudo lá. Cara, isso começou porque, assim, primeiro porque eu tinha uma certa aptidão para isso, assim. Até eu fui me dar conta disso recentemente, porque eu comecei a lembrar que, trabalho do colégio, eu sempre o cara que queria fazer videozinho, editar lá no Movie Maker, que dava pau e tal. Travava direto, qualquer vídeo de mais de 1 minuto já dava ruim. E então, assim, eu tinha essa certa aptidão. O que aconteceu? Nas minhas redes sociais, eu já tinha essa interação de sempre publicar bastante stories, achei isso aqui legal, mostrar e tal. Aí um dia eu peguei 4 stories que eu fiz uma explicaçõezinha de técnica lá, falei, isso aqui é interessante, eu acho que ninguém sabe, vem os clientes aqui trocar freio aqui e vem preocupado, porque o que acontece com o teu freio? Antes do teu freio chegar no final do material dele, ele apita, ele faz um barulho de apito. Esse barulho de apito é porque tem um ferrinho lá que quando começa a desgastar, começa a bater nele, ele vibra e faz um barulho agudo de apito. Né? E, a maioria dos clientes chega lá assim, meu carro tá fazendo um barulho, tô preocupado. A preocupação é só de logo tu trocar, mas o carro tá tudo certo com ele. Ele é feito para avisar você? Ele é feito para avisar. Ele é um aviso mecânico, é um aviso sonoro mecânico. De segurança mesmo. É um dispositivo de segurança. E eu falei, ninguém sabe disso, eu vou explicar. Acho curioso, acho que vai matar a dúvida de umas pessoas. Fiz lá os stories, o pessoal comentou, curtiu. Eu falei, ficou legalzinho, eu vou juntar esses 4 em um só. É da pastilha ou do disco? Da pastilha.
Aí, ó. Mas é legal tu contar, porque deve ter algum mecânico trocando o disco de freio dos caras, era só pra trocar a pastilha, né? Fala, vocês vão trocar todo o kit de freio dava pra retificar. Aí eu juntei esses 4 vídeos num só e publiquei como Reels lá, que naquela época já tinha Reels. Isso foi, cara, faz 1 ano e 2 meses que eu comecei a fazer esse vídeo. E aí, cara, deu lá, sei lá, 300 curtidas. Mas, cara, a minha página não era comercial, tinha poucos seguidores lá. Um criador de conteúdo. O normal, minhas fotos era, sei lá, dá 75 curtidas. Aí, de repente, aquele vídeo deu 300, eu falei, pô, legal, vou fazer mais isso. Uhum. Aí comecei a fazer e comecei a gostar disso. Falei assim, não, quer saber? Agora eu vou fazer direitinho. Eu vou dar um título pra ele, eu vou pensar como fazer, eu só não vou só jogar a palavra no ar, né? E aí... comecei... Você pensou em criar um conteúdo. Pensei... Assim. Tô com vergonha de falar. Eu pensei em criar um conteúdo. E aí, foi um insucesso. Total. É a pior coisa que acontece Total. com o cara. Não aconteceu absolutamente nada, sabe? Foi o quê? Você lembra que foi? Não, eu fazia o conteúdo, mas, cara, não dava engajamento, o pessoal não comentava. Você já tava nesse pique meio engraçadinho? Porque hoje eu acho engraçado. Aí eu falei, pô, tá faltando alguma coisa. Uhum. Tá faltando alguma coisa. Tu tava meio técnico? Eu tava técnico demais. Ah, entendi. Então, assim, eu tava muito na curiosidade, mas na curiosidade ainda técnica. E também não tinha pego umas coisinhas assim que eu não tinha parado pra pensar. Então eu falei assim, bom, eu vou trazer um lado mais de humor. Eu vou trazer um pouquinho de humor, porque todo mundo gosta de humor. E, cara, celular é entretenimento. Por mais que tu possa aprender com o celular, que tu possa estudar, que tu possa ver curiosidade, no fim das contas, tu tá se entretendo. Se aquilo lá se te entrete, de alguma forma, legal. Uhum. E a forma mais fácil de entreter alguém é com alegria, é dando sorriso, é com humor. Eu falei, vou botar essa pitadinha de humor no meu vídeo. Mas não é só isso também, porque eu falei, pô, o meu celular, eu pego ele aqui na mão e eu fico aqui no dedão, assim, pá. Opa, esse aqui interessei. Então, o meu interesse, ele acontece, sei lá, em menos de 1 segundo, 0,8 segundos. Rápido. Eu vejo o negócio, não achei nada interessante, já vou pro próximo. Então, eu falei, tem que ter um gatilho também. Eu tenho que manter o cara conectado comigo, né? Ah, você já pegou a malandragem do Não, e cara, eu falei assim, eu vou fazer pelo meu feeling. Eu não fiz um curso, eu não estudei, eu não vejo vídeo. Eu não gosto de acompanhar outros conteúdos da linha automotiva, do nicho automotivo. Não gosto, mesmo, porque eu acho que começa a me enviesar aí para um lado que talvez não é o que eu quero. Eu quero continuar da minha cabeça, entendeu? Não, também é difícil tu lembrar se isso foi uma inspiração, uma transpiração, entendeu? Também. Você não sabe se só que eu tive essa ideia, só que eu já vi isso em algum lugar. Também é perigoso, porque é importante dar os créditos, né? E aí eu falei, não, então eu vou dar essa sacada de dar um títulozinho, que seja um título que engate a pessoa e que não seja só técnico, venha humor também. O primeiro vídeo que eu fiz assim foi eu comecei gatilho, lista, 5 coisas. Que coisas são essas? 5 coisas? Deixa eu ver o que ele tá falando. Então esse foi o gatilho. E fui por humor, que era as 5 coisas que o brasileiro usa errado no carro. Então lá, por exemplo, o retrovisor, o cara não usa para ver o carro de trás, ele usa para pendurar a máscara do Covid. O pisca-alerta, ele não liga para sinalizar alguma emergência, ele liga pro carro virar o super saiyajin. Agora pode fazer o que quiser, pode passar por cima de velhinha, por cima de calçado, porque tô com o pisca parar ligado. No meio da via. Tô com o pisca ligado. Seta, pode jogar fora, ninguém usa seta. Cara, eu fiz isso aí e deu certo. Eu falei, eu vou fazer isso sempre. Só que eu não queria fazer sempre humor. Então, eu tenho vídeos hoje que eles são específicos de humor e eu tenho vídeos que são técnicos com uma pitadinha de humor. Porque eu acho que o humor é legal, mas às vezes ele fica raso. Então eu faço esse meio termo. Não, e às vezes é engraçado, mas também não informou nada. Né? Não informou nada. Aí tu começa a ficar bobo, né? Vira um bobo. Um meme só. Vira um meme. Então eu fiz essa forma assim. E o intuito de fazer foi sempre assim, de divulgar as nossas empresas. Eu não fiz pra assim, eu vou virar um influencer, quero fazer... Como se vocês precisassem, né? Não, é porque, cara, eu identifiquei que precisava. Porque o que acontece? As empresas hoje, elas são instituições, corporações. E hoje a empresa precisa ter uma personificação dela. A pessoa tem que ver sentimento na empresa, tem que ver uma cara, se conectar. E a conexão mais fácil é de pessoa com pessoa. Então, a partir do momento que tu tem uma pessoa falando contigo, existe um sorriso e tal e tudo mais, tu começa a criar esse vínculo. Então, eu falei assim, cara, é muito importante
a marca é perigoso, a marca tá muito próxima de uma pessoa, né? O cara das Casas Bahia lá, quer pagar quanto? Não é da geração de um monte de gente, certo? Nossa, mas é um cara que, se tu vê uma foto dele hoje, tu lembra da Casas Bahia. Claro. Do vínculo tão forte que fez. E esse cara não trabalha mais pra Casas Bahia. Então, assim, não sei cara se eles do Bombril, que é da nossa geração. Eu não sei se eles fizeram um contrato muito bom que eles vão pagar mesmo pro cara parado pra não fazer propaganda pra mais ninguém, beleza, mas esse cara podia estar fazendo propaganda pra outra pessoa, né? E a gente, mesmo ele fazendo propaganda pra outra pessoa, a gente vinculando pra aquela marca. Então, um pouco, às vezes é perigoso fazer isso, né? Daqui a pouco tu começa a fazer isso com um colaborador teu que se destaca lá, mas daí ele sai e aí ele vai pra outra empresa, tua concorrente, e agora? Eu falei, pô, eu tô aqui pra ficar pra sempre. A minha ideia não é sair, então eu vou... Não vou trocar de nome também? Eu vou tentar ser a cara um pouco da empresa e quero fazer isso de forma sempre orgânica. Então, não é propaganda. Eu vou mostrar os carros, parece a plaquinha na placa do carro, em vez da placa do carro, tava escrito Olegário. Não fico falando assim, venha conhecer o Olegário, aqui no Olegário. Sempre parece. Vou fazer um videozinho lá do humor, eu tô vestindo a camisa do Olegário Lifestyle. Não comento sobre ela. Então, são insights ali, o meu nome já tem o sobrenome Olegário, então a pessoa tá sempre vendo. E pro teu pai vai ser ótimo esse cara. Tem. Porque, tipo, uma galera que vai te seguir, vai virar cliente, vai ser a partir de ti. E isso foi muito legal, cara, porque daí teve um dia, aí deu certo, daí eu falei, não, vou focar nisso daí. Tava me sentindo meio mal uma época, porque eu fazia isso como algo que não era importante. E aí eu falava assim, pô, se eu fizesse durante o serviço, algum vídeo, alguma coisa assim, eu falava, pô, não devia estar fazendo, tem coisa mais importante pra fazer. Então eu fazia sempre, gravava à noite, e editava antes de dormir, na cama ali. E aí eu vi o quanto que isso era importante para a empresa. E a virada de chave foi um dia que eu vendi um carro por causa de um vídeo, cara. Eu falei assim, pô, o cara comprar um carro de 180 mil reais porque viu um vídeo meu, é porque tem uma coisa aí. Tem alguma coisa aí. E eu falei, não, isso é importante. Eu tenho uma equipe de marketing muito boa na minha empresa que entende tá sempre antenada. A área comercial com o marketing ali sempre em conjunto e a gente sempre bem com as mesmas ideias, assim, sabe? Pensando bem parecido, assim. E eles também compraram essa ideia. Então foi importante para mim que eles compraram essa ideia. O meu pai ainda meio, né? Ou discusão lá e tal. Hoje ele também vê que isso é muito importante. Tá no Face só o teu pai? Não, meu pai é ativo nas redes sociais. Hoje também já vê qual a importância disso, né? E aí tá virando um spin-off. De novo, outra coisa virando spin-off das nossas empresas. Porque hoje tem agências, tem empresas que nos procuram. Eu quero saber se já deu BO, porque você chama uns caras com umas marcas de vagabundo na cara dura. Aí o que acontece? O vídeo de mais humor que deu e que eu faço repeteco dele é o do engenheiro. Tá? Do farol de que o pessoal me xinga que diz assim, não é engenheiro, é designer. Vou explicar uma coisa para todo mundo. Quem cuida da aparência das coisas realmente são os designers. Mas na área automotiva, design e engenharia praticamente estão diluídas, estão em uma imersiva na outra, porque não existe tu fazer um carro só por design ou só com engenharia. Porque o cara pode fazer lá um guardanapo, um conceito, o engenheiro vai falar, isso aqui não funciona, então eles trabalham em conjunto. Tem muito engenheiro que é designer, e tem muito designer que só consegue fazer um design conversando com o engenheiro. Então, assim, tá tudo entrelaçado. Eu uso engenheiro porque eu sou engenheiro, e aí a pessoa me corrige, mas enfim, é tudo a mesma coisa. E aí a parte do humor foi essa de... Pô, um dia lançaram o Toyota Yaris e alguma página especializada disso botou ele em cima, o novo, e embaixo o atual. E não era criticando o design nem nada, era só falar, lançamento. Tal. Eu olhei para aquela foto, cara, eu falei, pô, mas tem um... Os carros tão muito tipo um jogo dos 7 erros. Não, o carro tava parecido, mas tava diferente, cara. Eu falei assim, pô, o carro parece tão parecido, mas ele tá diferente. O que eles mudaram aqui? Comecei a olhar pra cima. Cara, eu reparei que eles pegaram o para-choque do carro e só giraram, porque o que acontece? A grade, em vez de começar pequena e terminar grande, ela começou grande e terminou pequena. Foi a única coisa que mudou. E tu olha pro carro, parece que ele tá inteiro realmente diferente, mas se tu olha pro carro, é só aquilo. Eu falei, será que é possível? Não é possível. Eu vi na rua, eu falei, cara, realmente é só isso que mudou. Vou fazer um vídeo disso, achei engraçado. Fiz o vídeo, bombou, deu, acho que mais de 1 milhão de visualização. Caraca, e aí eu falei, pô, o pessoal curtiu. Aí eu comecei a reparar o carro ali, o carro lá e tal, e continuei. Então, até hoje eu faço assim, é uma sátira e que ela precisa ser assim...
Pra quem entende humor, é pra rir mesmo e achar engraçado, né? Mas tem gente que pega esse vídeo que é de humor e tenta ser crítico nele. E aí eu faço algumas ressalvas. Porque eu faço de uma forma parecer muito simples, mas não é assim simples, né? Eu vou dar o exemplo do momento agora, tá? O exemplo do momento agora é o Chevrolet Montana. O Chevrolet Montana ficou a cara da Fiat Toro. A cara. O que é a Fiat Toro? É aquele farol lá em cima, bem fininho, assim, parece só uma faixinha. E o farol, que é farol mesmo, grande lá embaixo. Que só é possível porque como hoje os carros eles estão altos, tu pode baixar o farol que ele continua na altura ideal. E eles fizeram igualzinho. Eles podiam fazer de qualquer forma, mas fizeram exatamente isso. O negocinho lá em cima e pá. E todo mundo olhou aquilo e viu a Fiat Toro. Qualquer um olha com os dois carros e fala, pô, parece ser da mesma marca. Também abre no meio, esquisitando ou não? Também, eu acho que a traseira também abre. Não, acho que é da Montana não. E aí, existe os porquês das coisas, né? E tem um porquê muito grande, porque o pessoal compra. O pessoal compra. Se eles fazem um negócio diferente, não vende. O pessoal gosta de comprar o mais do mesmo. Se o mais do mesmo funciona, eles vão fazer, mesmo que pareça parecido. Eu quero o mesmo, mas não quero igual. Vou dar um exemplo, o Creta, o Hyundai Creta. Eles têm aquelas lanternas lá bem diferentona, que eu também fiz a sátira lá. A sátira lá. E tem 10% das pessoas que veem esse carro e amam o carro, acham ele lindo, bonito. E os outros 90% acham ele muito ruim. Não tem nenhum que olha pro carro e diz assim, normal, porque ele é realmente um carro diferente. Ele é muito diferente. Mas ele ficou tão diferente que afastou o público de achar ele bonito. Então veja como assim, não dá pra ficar recriando a roda, não dá pra fazer um carro, vou fazer um carro totalmente diferente. Porque ele pode ser que seja um sucesso ou uma grande tragédia. Né? Na maioria das vezes é um grande fracasso porque o pessoal gosta mais do mesmo. Então, o pessoal já está comprando, continua comprando igual. Ou seja, o mercado resolve arriscar pouco. Resolve, correr pouco risco. E eles vão fazendo os testes, né? Porque o carro nasce de um conceito. Então eles botam lá no salão do automóvel uma espaçonave, mas eles vão sentindo. Então, o protótipo tá parecido e todo mundo tá achando legal. Tá, vamos por esse caminho. Existe os testes, né? E, cara, tô gostando muito de fazer os vídeos assim, porque tá divertido. Muito louco mesmo. Tento cada vez mais fazer eles bem feitos, assim, e com esse intuito de realmente, não quero fazer um conteúdo muito raso, mas também quero fazer humor, não quero ser aquele cara da propaganda chata, sabe? Mas quero conseguir entregar alguma coisa, porque tem esse interesse. Mas nenhuma marca veio te encher o saco ainda. Das marcas Não, cara... Assim, nenhuma marca entrou em contato comigo, nem fez nada. Tá. Inclusive, marcas entraram em contato comigo para fazer conteúdo. Perfeito. Inclusive, que eu já tinha feito essa zoeira, porque eu acho que entenderam que era só uma sátira. Isso, né? É muito inteligente. E no final das contas, eu promovi o vídeo dele. Eu tenho um vídeo dessa sátira aí, 5 milhões de visualizações. É uma publi que eles não pagaram. Pensa o tamanho da publi que eu fiz pro cara. Cara que nem sabia que esse carro tinha lançado e viu o lançamento, né? Sim. Então, tem muita gente que entende, né? E pode ser que isso, eu só tava dizendo com o cara. Eu gosto dos de farol, muito, porque é o detalhe que eu jamais ia prestar atenção. Aí ele pega, ele inverte lá, o que já manja um pouquinho também de, como é que fala? Adobe Premiere, ele já sabe fazer umas coisas já. Ele dá uma girada lá e tal. Mas aí você faz só pra zoar que os caras só inverteram o farol de um outro carro, ou do mesmo, às vezes só. Mas talvez o cara fala assim... Pô, ficou bem mais legal agora, né? O cara inverteu. Tipo, o intuito não era mostrar que ficou mais legal. Era pra mostrar que os caras só fizeram um serviço meio de preguiça mesmo. Sim. Mas bate nas pessoas de maneira diferente, né? Entrega, né? E é legal como se a marca entender isso. Tipo assim, parece que ele tá zoando o nosso trabalho, mas ele, na verdade, tá mostrando um novo modelo. Assim. Tá promovendo. E aí a marca, inteligentemente, vai poder falar assim, mas não foi só o farol que mudou. E aí a marca que aproveita para... Então, grandes marcas. Ou grandes marcas aí. Vou procurar o Nico aí para... O Nico cresce conteúdo. Por favor, aí eu tenho uma fila de um ano. É pouca empresa que ele tem, graças a Deus. Cara, o que eu fico, assim, o que me satisfaz muito, assim, é uma coisa que tu falou, que tu não entende de nada disso que tu gosta. Porque o meu conteúdo é pra isso. Porque geralmente o conteúdo de carros é feito pra gente que gosta de carro. O meu conteúdo não é feito pra quem gosta de carro. O meu conteúdo, porque geralmente eu não sou aquele cara assim,
sabe, de carro que... Eu gosto de carro, eu gosto de tecnologia, curto alguns carros antigos, assim, mas eu não sou, sabe, aquele cara que chega a ser na roda de amigo o chato por carro, sabe? Mas que não dá mais hoje pra ser. Não, mas tem bastante, hein? Não, mas é difícil, é que nem o cara que manja muito de dupla sertaneja, tem muito, é difícil hoje em dia. É muita novidade pra acompanhar. Aí... eu pensei, não, cara, eu quero fazer um conteúdo para pessoas que não curtem de carros, para pessoas que talvez nem tenham interesse em carros e acabam tendo, que são conteúdos mais, assim, mais leves, não é aquela coisa técnica. Se eu levo conteúdo técnico, mas é um conteúdo técnico mais interessante, mais curioso. Ensinar as pessoas a usar o carro de uma maneira que talvez elas nem sabiam que dava para usar, né? Pô, tem um botão no carro lá do carro. Cara, tem muita gente, eu fiquei de cara com a quantidade de gente que não sabe alguns símbolos de botão que tem no painel do carro. Sabe o recircular do ar? Que sempre é uma seta girando assim, uma seta para dentro, uma para fora, assim. Sim. Sabe? É padrão, todo carro tem essa seta. Você clica lá, o ar-condicionado... Tu não sabia disso, né? Vai, fala. Tu não sabia disso, né? Mas o que não sabia... Vai, fala, quero saber se eu sabia. Aquilo lá funciona porque se ele está desligado, o ar que você está respirando do ar-condicionado, ele é puxado de fora, passa por um filtro e você respira. O meu é uma chave que... Se você clica nessa recirculação, se fecha o ar de fora e você fica respirando sempre o mesmo ar. Sabia disso? Sabia. Tá, por quê? Por que isso existe? Porque se tu estiver numa estrada de chão, se tu estiver do lado de um caminhão que entra aquela poluição, tu fecha. Né? O ideal é tu trabalhar com aquilo lá aberto para estar sempre promovendo a recirculação de ar, por causa de bactéria, vírus e qualidade do ar, né? Mas eu sinto que aquele troço fechado, o meu carro gela mais. Ele vai gelar mais porque ele vai... Ele tá pegando o ar já... frio. Não, ele tá pegando o ar que já estava gelado e fazendo ele ficar gelado de novo. Em vez de pegar o ar de fora quente e fazendo ele ficar gelado do zero. Entendeu? Então realmente é mais rápido. E aí, cara, a quantidade de gente que não sabia para que funcionava esse botão. E quando tá o bonequinho cagando? Isso é um clássico, né? Tem vários símbolos, né? Tem símbolos do painel, né? Eu fiz um vídeo que bastante gente achou interessante, eu explicando os símbolos do painel do carro. Aquele que quando tu acende, fala, o que isso quer dizer? É pra eu parar o carro, posso continuar a viagem? É pra me desesperar, não é? O de ignição ali assusta a galera. Tem uns de motor ali, cara, a luz vermelha ali que... Vai pegar fogo no meu carro, será? Não sei. O ideal, em regra básica, ó, vou dar a dica geral e bem rapidinha, tá? As luzes do painel do seu carro. Luz vermelha, para o carro imediatamente e desliga ele. Se tu manter ele ligado, o BO vai ser grande, vai fundir o motor, a conta vai sair cara. Luz amarela é algo grave também, mas que o carro vai continuar se movimentando. Por exemplo, a luz do ABS. A luz do ABS, ela acende, o teu carro fica sem ABS, mas ele continua com o freio. Mas ele não vai frear tão bem quanto antes, e nem na chuva e tudo mais, pode derrapar, porque o ABS não está mais funcionando. Então, a luz do ABS, ela é amarela. Quer dizer, o carro continua funcionando, mas é importante tu ter o carro seguro aqui com o teu freio 100%. Aí, luzes de outras cores, azuis e tais, aí é meio sortido, mas a regra geral é essa. Vermelho, para o carro, desliga, liga para alguém de confiança aí para ver o que está acontecendo. Nico, vou te falar um negócio que você me ajudou. Acho que acho que foi um corte, cara, dos meninos lá, do podcast de filme lá. Do Posers. Do Posers. Um abraço pra galera do Posers. Me chama aí seus boca aberta, porque eu gosto de cinema também aí. Podemos falar sobre qualquer filme. Os que eu não assisti, eu comento como como é que fala? Daqueles caras do Oscar lá. O pessoal da... Comentarista só os caras que assistem. Eu tenho capacidade de falar bobagem sobre qualquer assunto. Mas de maneira rasa. É isso que tu queria dizer. De maneira rasa e às vezes profunda. Depende do que vocês precisam. É aquele. Mas eu acho que eu vi um corte de vocês... Tudo sem dizer nada, né? Tudo nada e entrega tudo. O que ele falou, vai falar, vamos bater palma, mas vão sair sem nenhum conteúdo. Eu vejo que você ensinando a fazer baliza. Da baliza. Que eu vou te falar um negócio. Eu passei na baliza na autoescola com tranquilidade, mas eu sei fazer a baliza sem carro. Sei fazer a baliza com o conezinho. Com o conezinho é outra coisa. É que nem aula de... Sim. Quando eu saí da autoescola, eu passei na carteira de moto também. Minha nota foi bem boa. Mas isso quer dizer que eu sei andar de moto? Mais ou menos. Não. Você não sai sabendo andar de moto. Cagada também, ó. Crítica à autoescola. Aquele circuito andar de moto é legal nas 10 primeiras aulas. Depois vocês têm que colocar o cara na rua, passar cagaço, passar pro lado de uma carreta andando, pegar vácuo. Você não sabe o que é vácuo? Nossa. Né? Com CG? Pelo amor de Deus. Então, passei, mas não sabia fazer. Depois que eu peguei meu carro, já logo que eu tirei a carteira, eu procurava um estacionamento bem grande mesmo, que desse pra me colocar o meu carro entre duas vacas. O de réu sabia, o de réu tava fera.
Os retrovisor lateral eu manjo muito. Esse do meio aqui é cagada demais pra mim, era muita dificuldade. E um dia, cara, eu lembro que eu peguei um carro que não era meu, mas não tinha outro lugar pra estacionar. E eu tive que fazer uma baliza. Cara, eu nunca suei tanto na minha vida com o ar ligado. Fazendo cara, mas o cara soa, né? E era um Logan, que era um carro grande. Não, meu carro não é grande. Eu acho o Logan um carro grande. Bem que você dirige umas espaçonaves, mas... E na minha cabeça eu pensando, mano, esse carro é sedã, vai dar ruim. Mas não tem outro jeito. Fiz a baliza, passei do lado assim, falei, cara, acho que cabe aqui. Meu irmão, eu suei. Acho que eu levei uns 5 minutos. Acho que ninguém nunca demorou pra fazer uma baliza daquele jeito. Mas eu terminei orgulhoso. Eu terminei assim que eu falei, cara... Não, primeiro aquela vergonha de o cara errar, né? A vergonha do cara errar. Não tinha ninguém, graças a Deus. É a outra que, cara, qualquer encostadinha aí sai caro, né, cara? Hoje e não era, como eu falei, não era meu carro. Nossa, aí daí era mais suado ainda. Mas não tinha outro jeito, cara. Tinha que ser ali, tinha vaga, era perto do lugar que eu precisava ir. Cara, eu desci do carro, peguei meu celular e falei, eu vou tirar uma foto, porque foi minha primeira baliza, cara. Por Deus, gente. O troféu. Cabia mais uma caminhonete atrás entre o meu carro e o carro do... Era muito grande a vaga. Apareceu em cima do olho dele, assim, habilidade desbloqueada. Estacionar carros de ré. Não, Nico. Eu achei que eu tinha feito uma baliza numa vaga que era apertada, Nico. Mas eu terminei de estacionar meu carro, como na autoescola aprendi, eu deixo mais próximo do carro da frente, né? A minha referência é o carro da frente, na última manobra, né? Sim. E daí eu desci do carro, cara. Quando eu desci do carro, por Deus, cabia mais um carro atrás do meu. Nossa. Não, é aquele nervoso, né, cara? E eu falei, cara, eu não sei fazer baliza. Aí essa semana, alguns dias atrás, eu assisti o teu corte lá, ensinando 3 dicas para fazer a baliza. 3 passos, tem uma regrinha. Isso. Fui pra Balneário Camboriú. Tu testou? Deu boa? Porra. Fui pra Balneário Camboriú. Vendo como funciona? Fiz uma baliza lá em BC, que lá em BC pode dar ruim, tá? Porque tem uns carros caros lá. Você que vai pra lá, você sabe. tem mesmo. E aí eu pensando, nossa, em nome de Jesus vai dar tudo certo. Falei, se der errado, vou mandar a conta pro Nico. Vixe, Maria. Deu certo. Conteúdo. Então, é tipo de coisa, cara, que você tem que ensinar a galera. Essas coisas mesmo aí, parece, não, o cara aprende, isso é básico, é trivial. A gente passa por cima do básico e trivial. A gente foca em outras coisas, então... Não, legal, cara, fico contente pra caramba mesmo, assim, porque é pra esse tipo de pessoas que eu quero fazer o conteúdo, assim, pra poder fazer rir, pra poder ensinar, começar a se interessar por carros também, porque, cara, o que tem de menina... Que interage lá no Instagram, assim, que nunca reparei muito em carro, nunca dei muita bola para isso, e hoje repara, e hoje as mulheres, né, estão no protagonismo total, né? A gente que tá na venda de carro, cara, de 10 carros que a gente vende, a decisão final dos 10 é da mulher. A não ser que o cara, ainda se o cara for solteiro, a mãe dele também opina. Sabe? E o poder de decisão está na mão delas, assim. Então... É legal levar conhecimento. É muito legal isso. Tem uns trabalhos de umas influências que fazem uns trabalhos bem específicos para as mulheres, que é bem legal, desmistificando essa questão da mecânica, né? Porque quando o carro dá problema hoje, as mulheres se sentem bem, assim, inseguras do que fazer, né? Pô, será que eu vou levar no mecânico? Que mecânico que eu levo? Esse mecânico é bom? Será que ele vai me passar enrolar, parte? né? Será que ele vai querer me enrolar porque acha que eu não entendo? Posto de gasolina aí mesmo. Nossa, daí mesmo que é uma enrolaceira. Então, o cara vende fluido que nem vai no teu carro. Aí, o que acontece? Tu começa a criar as meninas, aconteceu alguma coisa, a primeira coisa que ela fala vai ser para um amigo ou para alguém de referência, geralmente o pai, né? Geralmente o pai. E hoje não, hoje elas estão ligadas nas coisas, entendendo, ninguém vai passar a perna mais em ninguém, isso é bem legal. Não, mulherada, tem uma mulherada mecânica, uma mulherada pilotando também, né? E pilotando, foi no drift, competindo, cara. A Valentina lá, cara, se não me engano ela tem 16 anos. Novinha. E, mete demais no drift, cara. Manda muito bem. Se eu não me engano, ela ganhou. Eu tive que sair meia hora antes. Se eu não me engano, ela ficou em primeiro lugar, cara. E com gente com muita experiência lá no drift, ela tá competindo em campeonatos grandes, gigantescos aí. É muito legal. Ô, Nico, eu queria, meu irmão, te agradecer demais, cara, por esse papo. Eu realmente conheço o Nico ali, obviamente, pelo sobrenome e pela... É Nicolas? É Nicolas Olegário, mas nas redes sociais é Nick Olegário. Segue lá, gente. Eu sei que vocês vão gostar muito. Eu conheci através do Júnior que falou. E aí falei, cara, que da hora. O bicho faz uns conteúdos muito da hora. E hoje eu me surpreendi com uma história muito massa, cara, assim, da tua família. Contei muito pouco. A história do meu pai é longa.
E cheio de detalhes. Cheio de detalhes e, cara, é extremamente satisfatório escutar. Sempre que eu escuto coisa nova e me orgulho, porque realmente é uma história de superação, assim, né? Uhum. E me deixa com muito orgulho. Tento fazer, né? Que nem eu falei, cara, pô, essa vida de sucessão aí, cara, eu tô tentando. Talvez as pessoas que estão vendo agora me conhecem só por causa do conteúdo, né? E nem sabem de toda essa parada de gerente geral e de, né? Você, por acaso. E são desafios bem grandes. Inclusive, eu tava até pensando se eu não conseguia, de alguma forma, linkar ao meu conteúdo um pouquinho disso. Porque eu acho legal, assim, essa questão de, pô, gente da minha geração tendo que ser sucessor, essas dificuldades e tudo mais, né? Eu falei, tem as boas práticas, né? Tem práticas que eu coloco lá na empresa, assim, só por exemplo, que eu acho que funciona muito legal. Por exemplo, a prática do responsável e dos envolvidos. Porque toda tarefa ela tem que ter um responsável, no mínimo, para que ela seja concluída, né? Mas sempre tem que ter vários envolvidos, porque as tuas camadas são as camadas de proteção do teu processo, porque aquele responsável pode falhar, mas tem uma pessoa envolvida. Então, eu só sou marketing, mas se eu acho que tem uma coisa errada ali, eu vou palpitar também. É um olhar diferente. Então, todos sendo envolvidos, todo mundo envolvido com todo mundo, sempre tendo um responsável, porque também se estiver só envolvido, ninguém vai fazer, porque é só envolvidos, tem que ter o responsável, né? Mas é importante isso, então eu sempre falo e deixo claro para a equipe, né? Quando tem uma situação, tu é o responsável, né? E vocês aqui estão envolvidos no processo, né? São as matrizes de responsabilidade. E outra coisa que eu acho bem interessante também, eu esqueci. Mas é bem importante. Né? Mas é bem... E não era mentira. Mas isso aí você vai conhecer no curso do Nico, sucessão automotiva. O cara inventa autos. Vamos pensar numa melhor. Sucessão turbo, alguma coisa vai ter a ver. Eu lembrei, para não ficar. Já que eu falei que é 2 e essa vai ser de graça, a questão da eficiência e da eficácia, que eu acho muito importante, cara. Hoje nas empresas eu acho que assim é o determinante no sucesso da empresa e para essas empresas que querem excelência. A eficiência e a eficácia. Que tem muita gente que não sabe o significado delas, confunde para ser a mesma coisa, né? E elas são resumidas na frase: faça bem feito o que deve ser feito. Faça bem feito o que deve ser feito. Eu não inventei essa frase, eu já li em algum lugar, não é minha, e eu aplico e ela resume a eficiência e a eficácia, porque você pode ser muito bom em algo, ou você pode fazer algo muito bem feito. A eficiência está na forma que muito mais voltado a fazer bem feito. Às vezes porque tu fez rápido, às vezes... Um exemplo clássico que eu dou para meus colaboradores. Tem uma goteira aqui no teu estúdio e ela molha essa mesa. Essa mesa aqui é de madeira. Se ela ficar gotejando muito tempo aqui, em algum momento vai estragar essa mesa. Ela vai dar um problema aqui. Só que tu é um cara muito eficiente. Todo dia, de manhã, antes de chover, tu vem ali e tu coloca um balde aqui em cima. Então essa mesa pode ter 10 anos, ela não vai estragar, porque tu sempre coloca um balde aqui em cima da mesa. Tu foi eficiente. Tu fez que a mesa não estragasse. Tu cumpriu com o teu papel. Mas tu podia ser eficaz. Porque você tem que fazer bem feito o que deve ser feito. O que você deveria fazer era tampar a goteira. Então não basta tu ser o melhor cara de botar balde aqui. Se o certo era você tampar a goteira. E tem muita gente que está sendo eficiente e não está entendendo onde que está o problema. Por que está sempre batendo na trave? Por que sempre é nota 9? Por que não é 10? Porque a pessoa está fazendo muito bem algo. Mas ela nunca parou para pensar, mas isso que eu estou fazendo é o jeito ideal? É o melhor jeito de fazer? É o certo? Ou eu só estou fazendo muito bem feito alguma coisa e essa alguma coisa não era a coisa a ser feita? Então, faça bem feito o que deve ser feito. Não esqueça do que deve ser feito. Tem uma maneira que é a que deve ser feita, que deve ser a melhor. Então, de repente, no teu dia a dia, para o que tu está fazendo e reflita. Talvez tu só está fazendo. Está fazendo muito bem feito. Mas talvez era aquilo que não era para fazer. Tinha outro jeito para fazer, de outra forma. Ou o mundo mudou e você está no passado. Então, essas boas práticas, assim, eu acho que, eu converso com meus amigos, assim, eu vejo que é gratificante eles entenderem um pouco disso e a gente trocar essas figurinhas, né? Não sei. De repente rola alguma coisa nesse interino aí. Meter um curso. O negócio agora é curso. A moeda do futuro é curso. Bitcoin, acabou.
Vamos trocar por curso as coisas. Estão vendendo curso de como criar seu curso. Compra essa casa com 5 cursos. Cara, curso pra tudo. Faz o curso Sucessão, modo turbo. Faz o teu curso de fazer podcast. Faça seu podcast. Como fazer o que muita gente já fez. Esse vai ser o nome do curso. De novo. Parte 2. Parte 2. Mas, ó, Sucessão, modo turbo, o modo turbo é um bom nome. Gostei. Salva aí. Se ele usar esse nome... Alô, direitos autorais. Sacanagem. Foi aqui. Nico, muito obrigado. Durmo com esse insight do Nico aí, pelo amor de Deus, cara. Valeu, tamo junto. Pra fechar com chave de ouro, né? Toda essa conversa aqui, o cara ainda traz um insightzão pra você. Quero pedir pra que você, se você gostou, curta esse vídeo, se inscreve no canal, segue a gente aí no Instagram também, @bemcomum. Nós queremos alcançar o Nicolas E rápido, né? Em número de seguidores. Então, segue a gente também. Você que segue o Nicolas, segue nós. Se cada um de vocês seguir nós vamos ter bastante seguidores. Não quer dizer nada também, não dá dinheiro, mas pode seguir. Compartilha esse vídeo para quem gosta de carro, para quem é filho de alguém que tem uma grande empresa aí, porque eu tenho certeza que vai ser top pra essa pessoa assistir. Vai servir pra alguma coisa. Com certeza vai servir pra alguma coisa. E o Nico falou um negócio ali sobre a goteira e eu pensei numa frase pra terminar o vídeo aqui com... Porque sabe começar o ano com uma frase que vai explodir tua cabeça. Desce agora, ó. Que frase. Também não é minha, como disse o Nico. Vamos copiar a frase dos outros aqui e ganhar engajamento sendo a frase dos outros. Não existe nada mais definitivo do que uma gambiarra provisória. Um forte abraço. Deus abençoe você. Tchau, tchau. Valeu, gente. O Bem Comum é um oferecimento... De Valor Corretora de Seguros, protegendo tudo que tem valor para você. Há mais de 30 anos, realizando e protegendo sonhos. Siga @DeValorSeguros. Dr. Tiago Ferreira Luiz, especialista em ortodontia e implantes. O dentista número 1 de Joinville. Siga @Tiago F. Luiz Odonto. Lisboa espera por ti, receptivos e tours privados em roteiros diários exclusivos em Portugal. Experiências culturais e gastronômicas é com a Lisboa Espera por Ti. Siga no Instagram, @Lisboa Espera por Ti Tours. Hope Store, roupas, calçados e acessórios. Visite a loja física em Joinville ou faça as compras pelo seu celular. Basta você entrar em contato no direct @Hope Store Oficial no Instagram. Quer colar a sua marca a um conteúdo bem comum? Então entre em contato agora mesmo pelo @Bem-Comum e saiba como você pode voar com a gente. Bem em Comum.